O que te levou a ser uma voz contra a pornografia? Um ano depois de descobrirmos que meu irmão havia entrado na indústria pornográfica, ele descobriu que estava infectado com vírus da imunodeficiência humana, bartonelose e sífilis. Um ano após a descoberta, meu irmão faleceu. Mas não se preocupe, não me sinto mal. Homens que consomem mais pornografia geralmente se mostram mais insatisfeitos com o tamanho do próprio pênis. Primeiro você percebeu que o aborto era errado e depois se tornou católica? Eu não acreditava em Deus porque não entendia como um Deus todo-poderoso e que é o bem permitiria o mal. Planned Parenthood. O que você sabe sobre a Planned Parenthood? Planned Parenthood é a maior rede de clínicas de aborto do mundo. Ela tem mais clínicas que oferecem aborto no mundo inteiro. Existem lojas do McDonald's em todo o mundo. Quais famílias estão por trás disso? São pessoas que têm uma agenda eugenista, certo? A Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento do Cairo, de 1994, que também está disponível no site da Organização das Nações Unidas, apresenta um cenário onde tentaram estabelecer parâmetros para a redução da população e não conseguiram. Todas as políticas promovidas pelo progressismo, pelo Fórum Econômico, por Davos, que buscam a redução da população, não é uma conspiração, é simplesmente observar. Nada me custou tanto quanto parar de consumir pornografia, nada. Muito bom dia a todos, senhores e senhoras, e bem-vindos ao segundo episódio de A Fábrica. Hoje conto com a convidada mulher mais poderosa, mais inteligente que já passou pelo Red Pill, Lupe Batalhão. Como você está, Lupe? Obrigado por vir. Bem, Jota, muito obrigada por me convidar. De nada. E, na verdade, quando você veio ao Red Pill, eu fiquei com vontade de saber mais sobre você, saber mais sobre a sua maneira de pensar. Porque lá, por ter tanta gente, é uma plataforma um pouco mais de confronto de ideias. Se tenta que seja com respeito. E esse projeto que eu montei agora, te conto que a intenção é tentar extrair mais dos convidados. E em uma entrevista pessoal, acho que esse objetivo pode ser alcançado. Não tanto no Red Pill, em geral é mais complexo. Tomara que sim, que as pessoas aproveitem. Tomara que sim. Lupe, quem é você? Para as pessoas que não te conhecem, como você se definiria? Quem é você? O que você faz? E outras coisas. Bem, eu sou argentina, tenho 26 anos, sou escritora e palestrante. No ano passado, publiquei meu quarto livro que se chama Cala a Boca, Você Fica Mais Bonita Assim. Fala sobre pornografia, prostituição e hipersexualização, e os anteriores foram sobre eutanásia e sobre aborto. Na verdade, comecei todo o meu ativismo em relação ao aborto em 2018 na Argentina, e é mais ou menos isso. Sou uma grande apaixonada por grandes causas. Às vezes eu peco por ser uma idealista incurável, mas tento contribuir com o meu grãozinho de areia para que esta sociedade seja um pouquinho melhor. Você disse que às vezes peca por ser idealista. E que seu ativismo está focado no aborto. Bom, anti-aborto, na eutanásia. Imagino que... Também anti-eutanásia. Por que você ligou o idealismo à sua luta ativista? E bom, porque para mim não basta, não é suficiente dizer que as coisas são assim e essa é a realidade que você vai viver, sabe? Eu vejo um mundo que está cada vez pior, sabe? E eu acho que, embora haja uma história, na verdade, que eu acho que é um trecho do Alcorão, se não me engano, um professor meu de direito sempre conta essa história nas palestras dele, que é um homem que está caminhando por uma praia e vê um monte de estrelas do mar morrendo na areia e vê tudo aquilo. E ele diz, não posso fazer nada contra tudo isso, mas posso pegar esta estrela. Ele pega uma e diz, vou salvar essa, e a devolve ao mar. Eu sinto que às vezes minha atitude diante da política é um pouco assim. Eu sei que contra tudo eu não vou conseguir. Seria impossível dizer que minhas ações, ou mesmo as de todos nós, podem mudar tudo, mas podemos mudar pequenas coisas. E para mim isso já basta. Dizer, bom, isso eu vou mudar, esse eu vou salvar. E bom, como eu dizia, vivemos neste mundo onde tudo está piorando. Onde você ouve um discurso de se comprometer, mas se comprometer superficialmente e, muitas vezes pelo pragmatismo, isso vende. Leiloe seus valores para se adaptar a determinada ideia que agora parece ser a salvadora. Eu entendo que não existem salvadores. Na verdade, meu salvador eu já tenho, que é Jesus. Ele já veio e estamos esperando por ele. Não pretendo encontrar soluções mágicas na política, mas entendo que da minha participação na política, a vida de alguém pode se beneficiar. Né? Alguém pode ter uma vida mais digna, alguém pode ter... Vida de...
decidir apostar pela vida ou até mesmo por uma morte realmente justa em condições de dignidade. Quando falamos de eutanásia ou de melhorar a qualidade de vida de alguém, quando você tira essa pessoa da pornografia ou da prostituição. E de fato eu vejo isso. Recebo testemunhos de pessoas me agradecendo, dizendo que decidiram algo por causa disso. Com isso, decidi parar de consumir pornografia. São mudanças reais e bonitas. E cada uma dessas vidas vale a pena, sabe? Mas enfim, talvez essa forma de ver as coisas, para alguns é idealista demais, porque não tem esse pragmatismo político que hoje parece estar tão na moda. Lupe, quero que saiba que me identifico bastante com o que você disse sobre o fato de que, às vezes, nosso objetivo não precisa ser mudar toda a sociedade, mas sim trazer um pouco de luz para uma pessoa e que a sua luta, assim como a minha, ajude essa pessoa a sair da escuridão em que está mergulhada. Acho que isso já é uma contribuição gigantesca. Uma vez meu pai me enviou um texto dizendo que esta sociedade, neste momento, é como um enorme mecanismo de engrenagens. Uma máquina que um único grão de areia não vai conseguir parar. É impossível. Mas se muitas pessoas começarem a lutar, e essas muitas pessoas começam a juntar cada vez mais grãos de areia, sacos e sacos de areia, sim, elas vão conseguir travar essa engrenagem chamada globalismo. Não sei se você considera igual, se você considera... Vou te fazer a pergunta. Por que você acha que a mentalidade das pessoas mudou tanto em 100 anos olhando para trás? Bem, o mundo ficou mais... Desculpa. O mundo ficou menor e maior ao mesmo tempo. Hoje você fica sabendo o que acontece em qualquer lugar. Pelas redes sociais, pelo nível de conexão que existe com tudo. Mas também por outro lado. Você tem um grande fluxo de informações e uma quantidade significativa de coisas. Em geral, acontece com toda a informação. Hoje temos acesso a coisas mais profundas, então parece que estamos mais perto de tudo. Com a internet, podemos acessar praticamente qualquer lugar, mas há um excesso de informação disponível. Então surgem daí um monte de preocupações novas, mas também em comum. Por quê? Porque hoje você tem uma série de lobistas que entenderam que, de repente, existem determinados discursos sociais que podem permear muito bem em sociedades completamente diferentes. Por que estamos debatendo o aborto da mesma maneira? Foi debatido na Espanha, Argentina e México? Está sendo debatido na África? Por que se usam as mesmas palavras? Por que a palavra antidireito significa pró-vida? Isso não surgiu nas ruas de Buenos Aires, em 2018, não está em um manual de 2016 da International Planned Parenthood Federation, que foi escrito em Londres, publicado em Londres e exportado em todos os idiomas do mundo. Você entende, então? Veja como nos venderam certos problemas aproveitando desse excesso de informação, dessa necessidade de repente, querermos nos parecer. Além disso, esse discurso, de que todos temos que ser iguais. Então, nossa maior aspiração é que as sociedades espanhola, argentina, mexicana ou quaisquer outras sejam completamente iguais. E que também percam esses vínculos que têm com a terra, com sua identidade, com seu passado, com sua história, que nos tornam diferentes. Embora tenhamos vencido na Hispanoamérica, podemos... Obrigado por usar o termo Hispanoamérica, é uma batalha pessoal minha. Às vezes eu uso o outro, mas agora digo, vamos aceitar assim. Não, neste ponto, nem mesmo. Vamos falar da Hispanoamérica? Os hispânicos, em geral, temos coisas em comum, definitivamente, mas em outras somos totalmente diferentes. E não por causa do narcotráfico no México ou por causa da corrupção na Argentina. Mas posso te fazer uma pergunta? Isso não ocorre entre as províncias argentinas? Os habitantes de Córdoba são iguais aos de Buenos Aires? Mas é que aqui na Comunidade de Madrid. Esse é um argumento que eu uso muito para debater ou destruir o argumentário de cada país, de cada região. Está muito claro aqui em Bajadonda neste momento. Quando eu era pequeno, nós, de Torrelodones, sempre éramos distinguidos por usar uma linguagem que muitos de vocês conhecem. Urso javali de pelo duro. Usávamos uma gíria típica de Torre, identificando nossa origem. Essas pequenas diferenças não deveriam jamais ser usadas para nos separar, mas elas existem dentro da Espanha. Em Valência se come uma paella, no País Basco tem as tapas, na Andaluzia tem as frituras, na Catalunha tem a crema catalana e até a gastronomia é diferente. Até a maneira de se comunicar muda um pouco dentro de um único país, e acho que isso acontece em todo lugar. Não sei se você acha que essas pequenas diferenças são usadas para nos dividir e separar. Veja, é muito interessante.
Me surpreende muito que aqui na Espanha não consigam chegar a uma unificação real da língua, né? Você sai de um lugar e vai ver que aqui está em valenciano, ali está em catalão e, olha, isso tem a ver com identidade, mas também se usa a diferença para segmentar e dividir, né? É um equilíbrio muito delicado no qual se respeita, no qual deveríamos estar, né? No qual você respeita as diferenças, mas também entende que existe unidade a partir disso, que a diferença enriquece, não divide. E bom, você afirmava que não havia diferenças entre as províncias, mas é evidente que existem. Mas o portenho, independentemente de brigar até a morte com o cordobês, ambos continuam sendo argentinos. E primeiro eles se reconhecem como argentinos. E isso é algo que está se tentando de... Constantemente eles estão tentando criar uma divisão, percebe? Por diferentes narrativas. Recentemente na Argentina... Estão acontecendo essas tentativas de divisão, agora também. Não sei se tão extremos como o que acontece aqui, mas sim, de repente. Você tem algum delírio? Felizmente são muito improváveis de acontecer na realidade, mas você tem algum delírio de separar ali a parte de Córdoba e fazer um país diferente? Você tem a reivindicação Mapuche constantemente, que como você deve saber, os Mapuches não são originários da Argentina, mas sim do Chile. E os ativistas do território Mapuche são financiados pela Inglaterra na Argentina. 100% sim. Como sempre, tudo leva a perfil Albion. Viu? Todos os nossos problemas têm a mesma origem. Mas eles afirmam que a Patagônia é território mapuche e não argentino, então querem separar a Patagônia do resto do país. E assim você vai ter uma quantidade de reivindicações, né? Além disso, quando se investiga um pouco, não são totalmente alheios. Sim, eu correlaciono isso com toda a segmentação que foi feita de um território que compartilhava o mesmo idioma, compartilhava a mesma religião. E no final das contas, isso só serviu para nos empobrecer. Não me preparei para falar sobre hispanidade com você, mas essencialmente é isso. Isso foi o que os inimigos históricos da Espanha fizeram. Eu também entendo. Outro dia eu conversava com Víctor Domínguez sobre como espanhóis ou hispano-americanos não é totalmente prudente ficarmos atentos aos nossos inimigos históricos e tudo mais. Acredito que devemos nos fortalecer antes de reivindicar. Como? Não. A Argentina tem as Malvinas ocupadas? Entendo. As Malvinas estão ocupadas pelos ingleses. Neste momento, precisamos primeiro nos fortalecer economicamente para depois lutarmos geopoliticamente a partir de uma posição de poder. Atualmente somos marionetes. Essa é a realidade. Precisamos reacender nosso fogo interior. Lupe, queria falar com você sobre a questão do aborto. Você é profundamente contra o aborto. A que se deve sua posição? É devido à sua religião, por ser católica ou por alguma experiência específica? Me conta, de onde vem essa vontade de ativismo e de fazer as pessoas abrirem os olhos? Pessoalmente, eu concordo com você sobre a aberração que é o aborto. Olha, quando eu comecei em 2018, eu tinha 19 anos, fiquei com 19 uma parte do ano 20 e depois outra parte. Que foi o momento em que se começou a discutir seriamente o tema do aborto na Argentina. Nessa época eu era completamente ateia, não era batizada, me batizei apenas em 2020, sério? Você não é de família católica? Meus pais são católicos, mas não cresceram em casas onde houvesse uma prática religiosa. Então só agora, já adultos, eles estão começando a viver a prática religiosa em família. Quer dizer, que interessante. Ou seja, você é uma católica? Conversa, praticamente. Sim, quer dizer, eu me batizei em 2020 e me converti em 20. Eu não sabia, olha só que curioso. E isso também teve muito a ver com o sucesso de por que comecei a ficar tão conhecida. E você? Imagina que eu era uma jovem estudante universitária da Universidade Pública de Egresada Nacional, Buenos Aires, que é uma escola super progressista lá na Argentina, e proibida. Era algo totalmente incomum para o setor social ao qual ela pertencia e também ao que a reivindicação queria mostrar. Então isso também me deu muita visibilidade na época. Sou totalmente honesta comigo mesma. Foi uma questão de oportunidade, de como as coisas foram acontecendo. Não era algo que eu buscava, mas no momento eu aceitei. Percebo que a imagem, o invólucro que me cabe ser hoje, Guadalupe, de 40 anos, pode ser muito útil para transmitir essa mensagem, mas não é a mesma coisa. Ótimo, nada melhor do que colocar isso a serviço de uma causa nobre. Vamos em frente, certo? O que te levou a passar de ateia a ser tão profundamente católica?
Em 2020, li uma tese que, na verdade, era uma monografia que me convenceu e respondeu todas as razões pelas quais eu não acreditava em Deus. Eu não acreditava em Deus porque não entendia como um Deus todo-poderoso e que é o bem, permitia o mal. E toda vez que eu perguntava, as pessoas me davam explicações que honestamente não me satisfaziam. Depois um professor meu me explicou, me disse, o que acontece é que as pessoas te dão uma explicação como de B para A, e você precisava da explicação de A para B. É um caminho meio lógico que a maioria normalmente não faz. Que é o caminho. Por exemplo, o que Santo Tomás de Aquino faz para chegar a essa resposta? Grande? Filósofo ainda estudado na filosofia moderna? Sim, sim, sim. Por isso, eu sempre perguntava e as pessoas me respondiam e não faz sentido para mim. Falta a causa. Você não está respondendo a isso? Então, em 2020, eu li uma tese. Me convenceu e eu deixei passar alguns dias para ver se esse convencimento passava. Mas chegou um ponto em que eu disse, bom, não, isso realmente não me ocorre. Não sei como rebater isso. Se isso for real, Deus existe e não posso viver como se ele não existisse. E a partir daí foi um processo de tentar encontrá-lo. Eu acho que minha conversão foi antes. Você sempre diz que a conversão é um encontro pessoal com Cristo, mas meu encontro pessoal com ele veio muito depois. Mas naquele momento foi pura lógica. Você chegou à fé através da razão e da lógica. Então, Lupe, você se converte ao catolicismo e decide começar a sua vida ativista. Sua primeira batalha, imagino que foi lutar contra a posição abortista, certo? Sim, ou seja, eu começo o ativismo e 2 anos depois me converto. Como? Vamos ver. Eu começo o ativismo em 2018 e só em 2020 eu me converto. Eu me converto em outubro e me batizo em dezembro. Então, aqui a questão é, você primeiro percebeu que o aborto estava errado e depois se tornou católica? Sim. Quais foram os dados, as evidências que fizeram você ver o aborto como algo ruim? Bom, tem várias coisas. Em primeiro lugar, minha mãe ficou grávida quando tinha 15 anos. Era o oposto de tudo. Classe média alta? De você ou do seu irmão? Do meu irmão mais velho? Classe média alta, pai juiz, mãe universitária. Uma situação econômica muito, muito confortável e na casa da minha mãe. Era uma realidade muito comum que quando uma filha engravidava, de repente, já que havia muita gravidez na adolescência, ou até mesmo minha avó engravidava, em um momento que considerava inconveniente. O caminho era o aborto, e houve muitos abortos, dezenas de abortos, porque além disso eram muitas mulheres na casa. A minha avó deve ter feito 5 ou 6 abortos, algo assim para você visualizar. Provocados? Provocados. E de fato minha mãe nasce porque o médico diz para minha avó, né? Chega de abortos, isso coloca sua vida em risco, você vai ter que ter essa criança. Nesse cenário, o aborto era uma realidade, especialmente nas melhores clínicas de Buenos Aires. Não pense que ela fez aborto com cabide. E salsa, não era ilegal? Era ilegal, mas também sempre existiu o aborto clandestino em boas condições, por assim dizer. Certo, era clandestino, mas com todo o conforto possível. Claro, exatamente. Sempre quem pode pagar tem uma maneira de fazer as coisas de forma ilegal, mas se protegendo ao máximo possível. E quando minha mãe fica grávida, a solução que meus avós propõem, principalmente minha avó, é que ela aborte. Minha mãe é a primeira da família a dizer não. Isso a fez ser expulsa de casa. Ela precisou sair para se sustentar e encontrar um emprego, embora fosse muito despreparada, pois vinha de uma realidade econômica extremamente confortável. Esse foi meu irmão mais velho. Então, desde esse momento, na minha casa, nunca foi um tabu. Não era dramático, mas a realidade sempre foi conhecida. Meu irmão nasceu nesse contexto e saía desde pequena, não sei quando a gente começa a entrar na puberdade. Minha mãe juntava todo mundo, tinha a conversa e a conversa era, se você quiser fazer coisas de adulto, eu não posso te impedir, né? Lembre-se que situações adultas requerem soluções maduras e o aborto não é uma solução responsável, certo? Então, bom, é isso, sempre houve uma educação moral nesse sentido, né? Em relação aos valores. Conforme cresci, lembro que em 2014, ainda no ensino médio, houve um debate acalorado sobre o aborto na Argentina, porém não chegou a ser legislativo. Mas já naquela época, lembro que decidi fazer minha monografia justamente sobre esse tema.
E eu já tinha começado a coletar alguns dados mais jurídicos e biológicos sobre isso. Depois participei de Olimpíadas de Biologia no ensino médio, o que me fortaleceu muito no desenvolvimento embrionário e tudo mais. E depois, ainda por cima, em 2017, cursei o primeiro ano de Medicina, lá na Faculdade de Medicina da Universidade de Buenos Aires, que é Embriologia. Então, quando chegou 2018, o debate, eu já tinha toda a base biológica extremamente consolidada. Então, tudo bem. Não era necessário me contarem ou eu revisar isso naquele instante. Dados extras que coletei e uma postura moral firme me levaram a começar a pesquisar. Comecei a pesquisar por curiosidade, pois me pareciam e apareciam. Comecei a pesquisar sozinha os números de 1 em cada 3 mulheres que morrem e os 500 mil abortos clandestinos que me pareciam duvidosos. Continuo fazendo essa pesquisa de forma autodidata até hoje. E os números não batiam para mim. E contrastava com a situação internacional, com fatos históricos, com estatísticas atuais, com a legislação. E não batia para mim. E isso foi fazendo com que eu sentisse a necessidade de falar, porque eu dizia isso não faz sentido. E depois, bom, entrei em uma organização não governamental, nessa organização não governamental para fazer trabalho voluntário, sábados de manhã, em um programa de acompanhamento à mulher grávida em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Ao conversar com os voluntários da organização não governamental, eles perceberam meu pensamento, fundamentação e capacidade de expor ideias em um momento de escassez de porta-vozes. E essa organização não governamental, além disso, teve um papel de, digamos, ponta de lança em todo o debate sobre o aborto. Obviamente contra, né? Devido à falta de porta-vozes, me chamaram. Fui bem nos debates e depois me convidaram para o congresso. Uma bola de neve começou a se formar e crescer progressivamente. E que terminou, por exemplo, culminando. No início de 2020, publiquei meu primeiro livro. E no final desse ano, aconteceu a minha conversão. Certo, entendo perfeitamente, Lupe. Você é contra o aborto em todas as circunstâncias. Em absolutamente todas, porque eu sou contra o aborto em todas as circunstâncias. Exceto quando a vida da mãe corre um risco grave, como, por exemplo, se ela tiver câncer. Ou seja, na sociedade também não podemos exigir que as mulheres cometam atos heróicos. Somente nessa circunstância eu poderia... Mas chegar a entender que uma mulher abortasse? Sobre o tema do estupro, que é um argumento que me parece muito fraco por parte dos pró-aborto, e se estuprar. Acredito que você tem dados mais precisos, mas penso que isso não representa nem 0,5% dos casos de Aborto. Exato. Não faz nenhum sentido, sabe? É pegar um pequeno exemplo, totalmente exagerado e fora de contexto, para sustentar uma atrocidade que geralmente é usada como método anticoncepcional. E você, em quais casos considera o aborto aceitável? Bom, eu concordo com o que você disse. Ou seja, aborto livre sob nenhuma circunstância, má formação fetal sob nenhuma circunstância, estupro também não. E a causa, mas é preciso distinguir bem. Não é risco à saúde, mas sim perigo iminente de vida, que não pode ser evitado de outras formas. Você está correto, de fato não há legislação em nenhum lugar do mundo que... Na República Dominicana, se não me engano, acho que é proibido. Não vou te contar. É a situação principalmente no Caribe. Temos El Salvador, Nicarágua, República Dominicana, Chile. Antes da mudança da legislação em 2017 e das demais leis que abordam esse tipo de situação. O que dizem é que no Código Penal há uma redação geral que fala do aborto totalmente punível. Mas esses casos que você menciona justamente pela exigibilidade que o direito tem e pelo ato heróico em si, sempre entra sob o estado de necessidade, e então esse estado de necessidade, que, por exemplo, é regulado, ou seja, está na parte geral do Código, é uma generalidade para todos os delitos, como esse tipo de delito, quando entra nessa causa, segue por esse caminho. Essas mulheres, sim, não recebem pena de prisão, porque o direito entende que não posso te exigir algo que seja heróico, não é exigível. Então, na realidade, o que acontece é que existe um tratamento jurídico para isso. Nunca, sob nenhuma circunstância, as mulheres acabam presas, mesmo que a legislação não tenha a causa de forma explícita. Ou seja, o outro é um caminho implícito que continua. Mas não é nenhum truquezinho, nenhuma falha, muito pelo contrário.
Entende-se que não é necessário, porque é óbvio que esse tipo de situação entra no estado de necessidade. Lupe, vou te fazer uma pergunta direta. Para você, o aborto é um assassinato? Sim, sem dúvida, se falarmos penalmente, não, porque assassinato é outra figura, mas sim, é matar uma pessoa. Então, você considera as mulheres que fizeram aborto assassinas? É que é um tema delicado, eu não sei se é prudente chamá-las de assassinas, apesar de terem tirado uma vida. É um tema complexo. Qual é a sua opinião? O aborto é matar uma pessoa? Sim, sem dúvida alguma. Agora, o rótulo estigmatizante nesse sentido de assassina me parece que é pouco caridoso. Por quê? Porque uma mulher que matou seu filho tem uma pena natural enorme, enorme. Ou seja, essa mulher vai sofrer o resto da vida por isso, reconheça ou não no início. E além disso, é preciso entender que as condições em que uma mulher acaba pedindo o aborto são extremamente adversas. Eu realmente duvido que existam. Estamos falando de menos de 1% dos casos de mulheres que, pelo seu próprio direito de escolha, pelo seu empoderamento, decidem abortar. Na verdade, esses são dados do Chile, de quando o aborto era completamente legal. Mais de 94% das mulheres pediam aborto por razões de violência, coerção, coação, abuso sexual, abuso de drogas, medo de que a família descubra e a expulse de casa, ou de perder os estudos ou o trabalho. Quando se analisa o contexto em que uma mulher decide pelo aborto, fica evidente o quão vulneráveis elas estão. E é muito difícil dizer, vou me voltar contra você, porque se existe um sistema Perverso que te faz acreditar que o aborto é sua única opção, né? Ou seja, quando você vê uma mulher tremendamente coagida ou pressionada pela situação que está vivendo, ela não está sendo livre para escolher, e a justiça entende isso. Veja que o aborto é ilegal na maioria dos países, e em alguns você vai ter causas e tudo mais. Mas estou te dando dados da Argentina, do México, eu fiz um estudo comparativo de 16 países. Bom, aí você vai me perdoar o termo, mas latino-americanos, né? Com aborto ilegal. E em nenhum desses havia mulheres presas pelo próprio crime de aborto, apesar de que na maioria deles o aborto era ilegal por determinados motivos ou completamente ilegal. E isso é porque o sistema judicial entende que quando há uma mulher que aborta, ou seja, que comete um crime, além disso, geralmente há apenas que não levam à prisão. E determinados tipos de mecanismos judiciais, como a suspensão do julgamento e outros, que permitem que o juiz estabeleça algum tipo de condição de conduta, que essa mulher saia do ambiente onde está sendo machucada ou prejudicada. A penalidade do aborto permite agir contra o agressor, contra quem forneceu o aborto, contra a pessoa que a pressionou, tirar essa mulher desse ambiente adverso. A investigação foi iniciada, considerando que a mulher é menor de idade e foi obrigada pelo pai, é necessário removê-la desse ambiente familiar, ou é um marido que a submete à violência doméstica e, em parte, nesse contexto, foi ele quem a obrigou a abortar. Então, a penalidade dá uma solução para a mulher, mas não acabam em penas privativas de liberdade. Então, veja como se construiu toda uma retórica de que a assassina, de que o sistema penal que vai, sim, esse sistema penal proposto que faz muito mal, que é totalmente o contrário, ou seja, que a benção é que o sistema penal, que a ordem jurídica penal entenda, isso é um crime, é a forma de dar uma resposta adequada a essa mulher para tirá-la de uma situação de violência onde ela não consegue escolher. Entendo. Na verdade, eu também acho bastante estigmatizante chamar uma mulher que fez um aborto de assassina. Tenho pessoas próximas que já fizeram aborto. E não acho que seja o mais prudente nem o mais correto, porque é uma postura de confronto e que acredito que nunca vai ajudar a nossa causa de tentar conscientizar sobre o que realmente significa o aborto. E para você, tem alguma mensagem? Como você convenceria uma mulher que está grávida e está pensando em abortar de que não é o único caminho? O sistema faz exatamente o mesmo. Concordo com você nisso, Pujarte, em te dizer que é a única solução. E também através de séries, através de músicas, fazem a maternidade parecer um tormento tão grave. Estava assistindo uma série com meu colega de apartamento quando apareceu uma mãe chorando, dizendo que não aguentava mais a criança. E percebo que essa é a imagem que refletem constantemente da maternidade.
Como você convenceria uma mulher que foi criada nessa sociedade? A quem venderam o discurso tóxico de que o aborto não é o único caminho quando ela sente esse medo terrível? Olha, eu diria para ela se informar bastante, sabe? Porque não é assim. Não é por acaso que o mesmo movimento que diz que veio para te libertar esconde deliberadamente informações de você. Para quê? Essa é uma ideia. Vou te dar um exemplo que para mim é muito concreto. No Chile, desde 2017, eles têm aborto por causas específicas. Para que uma mulher possa ter acesso ao aborto, né? Ou melhor dizendo, quando uma mulher se encontra diante da possibilidade de acessar um aborto, ela se enquadra nas causas permitidas, ela é perguntada se quer receber informações. Na verdade, se ela tem algumas orientações que são obrigatórias com algumas organizações que são validadas pelo Estado, não é um número infinito, são pessoas específicas. Por exemplo, Mais Chile, só para dar um exemplo, que é uma fundação pró-aborto, acho que é Pró-Vida Chile ou algo assim, que obviamente é pró-vida. Mas uma mulher recebe uma orientação, mas quando ela entra nessa orientação, ela se depara sem dúvida com organizações pró-aborto. Ela não tem acesso a nenhuma organização pró-vida. Se a mulher quiser, isso é oferecido a ela. Ela pode receber informações se decidir, por exemplo, optar pela vida, e só então ela tem contato com as organizações pró-vida antes, não é? Ou seja, se a mulher diz que não quer, ela continua pensando no aborto, ouvindo apenas um lado da história. E casos onde informações são deliberadamente ocultadas da mulher, o fato de que, por exemplo, você não tenha a possibilidade, e a menos que peça expressamente, não te dão essa opção, de ouvir o batimento do coração do seu filho. Por que se eu sou tão livre? Se o discurso que você está me vendendo é verdade, por que precisa esconder minhas informações? O ocultamento de informações é a primeira coisa que acontece para dizer, nessa situação, que essa pessoa não está sendo livre para escolher. Ou seja, as associações pró-aborto têm prioridade no acesso a essas mulheres grávidas que estão pensando em abortar, e não as pró-vida. Claro, sim, e isso é terrível. É tipo um exemplo, né? Ou, por exemplo, como a gente dizia, isso da ultrassonografia, não a ultrassonografia e ouvir o batimento cardíaco. O acesso ao aborto está sendo debatido na Espanha e nos Estados Unidos. Se a mulher não tem acesso a isso, pode ser um problema. Ela está perdendo um contexto crucial para decidir. Você já sofreu censura? Porque antes você estava comentando como essa informação sempre tentam esconder e você, assim como eu, não conheço uma ativista mais reconhecida do que você. Nesse ambiente, você já sofreu censura por parte das pró-aborto e do feminismo em geral? Censura ou até agressões ou violência, seja verbal ou física? Agressões ou violência física? Quer dizer, uma vez eu tive um caso que, na verdade, eu levei à justiça por assédio, mas foi dos liberais, não foi de... As feministas? Sim, porque começou pelo Twitter. Depois vamos falar sobre o tema dos liberais, porque depois vamos falar disso. Tudo bem? Mas enfim, é isso. Eles estavam muito irritados comigo e, bom, talvez o mais próximo de censura que eu tive foi nos meios de comunicação. Eu fui. Foi notícia quando Pablo Dugan me desconvidou de seu programa. Porque não havia ninguém que quisesse. Tinham me convidado para um debate e do outro lado não havia ninguém que quisesse debater comigo. Isso é muito positivo. Isso significa que você faz as coisas extremamente bem. Mais ou menos. Eu acho que naquele momento eu tinha 3 debates na televisão aberta, algo assim, quer dizer, realmente muito, muito poucos. 2 ou 3, algo assim. Mas a essa altura já não queriam mais. Na verdade, pararam de me convidar para a televisão por muito tempo, pois não havia uma militante que quisesse debater comigo. O ruim de não ser convidada é que, tipo, você pode até pensar, uau, olha só, fiz um bom trabalho. Mas a verdade é que você se priva de poder transmitir informação. E a desculpa tinha sido porque eu xingava nos debates. Jamais na vida eu disse um único insulto na televisão aberta. Você não parece ser alguém que insulta muito em... No Twitter, sim. Eu faço. Responsabilidade? Não, caramba, o Waze agora é uma selva. Por isso eu não estou no Waze. Eu, pessoalmente, não quero entrar nessa selva. Hoje estou muito melhor, mas na época sempre assumi a responsabilidade nas minhas redes sociais pessoais. É diferente. Quando eu ia para os meios de comunicação, geralmente como porta-voz da organização não governamental, minha atuação era completamente informativa. Enfim, eu já tive desentendimentos com organizações financiadas pela International Planned Parenthood Federation e tinha ficado muito mal, então não tinha ninguém que quisesse me enfrentar em um debate. Qual é o problema disso? Por exemplo, ou melhor dizendo, o que foi?
Por exemplo, nesse episódio com Duggan, me desinfetaram, dizendo que eu era violenta, que eu insultava quando isso era mentira. E, na verdade, de fato, motivou um tuitaço. Duggan teve que justificar seu produtor no ar, dedicando um editorial de alguns minutos para explicar por que não havia me convidado. Eu era apenas a porta-voz de uma organização não governamental, uma ninguém. Imagina a repercussão que isso teve. Quando fui convidado para a Câmara dos Deputados em 2020, fiz a apresentação. E há um ótimo indício de que, se não te fazem perguntas depois, é porque não se sentem seguros de poder te derrubar. E isso sempre ocorre quando se faz uma exposição na Câmara dos Deputados ou no Senado. Não me fizeram perguntas, apenas do lado proibido para estender meu tempo de fala. Foi um discurso que chocou muito, a exposição mais assistida da Câmara dos Deputados no YouTube daquele ano. Parabéns. Ou seja, repercutiu bem. Agora, não acabei de fazer isso, super engajada, como sempre, no Twitter e tudo mais. Acompanhei o debate, ouvi outras intervenções, tuitei sobre isso e fui embora. Insultei alguns expositores verdes pelas barbaridades ditas. Eles foram para o intervalo, provavelmente para comer algo. E quando eles voltam? Uma deputada, Mara Brauer, saiu dizendo que era preciso diminuir minha exposição no canal dos deputados e emitir uma nota de repúdio pela Câmara. Porque eu tinha acabado de me expor e tinha dito determinada coisa no Twitter, na minha conta pessoal, para outros expositores. Censurando, como sempre, totalmente censura. Porque não tinha sido no recinto. Então, o que se presume? Que não posso agir como um ser humano político por ter me apresentado na Câmara? Você sabe como os políticos são. Lupe, uma pergunta. Já falamos sobre o aborto, o ato em si, né? Agora vamos falar sobre o negócio. Planned Parenthood. O que você sabe sobre a Planned Parenthood? Bem, a Planned Parenthood é a maior rede de clínicas de aborto do mundo. Ela tem mais clínicas que realizam abortos no mundo do que lojas do McDonald's no mundo. O McDonald's é considerado o ícone do capitalismo e consumismo, sendo associado diretamente aos arcos dourados. Bem, imagina que o McDonald's tem quase um terço a mais. A Planned Parenthood tem quase um terço a mais, desculpa. A Planned Parenthood tem cerca de 30% mais clínicas que restaurantes McDonald's. Como? Quer dizer, isso olha, eu estou um pouco por dentro do assunto, mas esse dado eu não sabia. Uma verdadeira loucura. E isso pode ser facilmente verificado na página da International Planned Parenthood Federation e na contagem que eles têm de restaurantes da rede Arcos Dourados. Nos Estados Unidos, um aborto no primeiro trimestre pode custar até $1.300. Tudo bem que geralmente esse dinheiro não é pago pelo usuário, mas sim concedido pelo Estado por meio de subsídios. Quando você diz que isso é um direito humano, o Estado precisa aparecer para garantir que você possa conseguir, independentemente de ter ou não dinheiro. Por outro lado, também já foi comprovado cientificamente, e isso pode ser verificado em qualquer país, a partir do momento em que o aborto é legalizado, a quantidade de procedimentos aumenta, abrindo espaço para o negócio. Nesse contexto, de 2008 a 2016, nesses 16 países que eu mencionei há pouco para os quais fiz a pesquisa. A International Planned Parenthood Federation investiu mais de $123 milhões para fazer lobby a favor da legalização do aborto, repassando dinheiro para várias organizações. A Anistia Internacional, Católicas pelo Direito de Decidir na Argentina, Casafusa, Gideon. Católicos pelo Direito de Decidir? Católicas pelo Direito de Decidir, sim. Que diabos é isso? É uma vergonha, não é? Que tipo de católicas? Católicas, evidentemente, não são. Pra mim, não dá. É como se eu dissesse que não muçulmano é pelo direito de comer presunto. Você não é muçulmano? Mas, além disso, até legalmente eles têm um problema, não? Porque qualquer associação, qualquer pessoa jurídica, para colocar o nome católicos no nome, precisa ter a permissão da Igreja Católica. Eles não têm? Eles não têm. Depois falamos sobre o Papa, por ser um tema importante. Mas voltando ao tema da Planned Parenthood e suas origens, quais famílias estão por trás? Quem são os principais promotores ou patrocinadores para que isso aconteça? São pessoas que têm uma agenda eugenista, certo? Sem dúvida. Olha, eu acho que isso está bastante bem documentado. Veja que já na década de 70, com o relatório Kissinger, a International Planned Parenthood Federation é mencionada 21 vezes no documento, que é o relatório Kissinger. É um relatório que foi desclassificado da Segurança Nacional dos Estados Unidos, cujo conteúdo está disponível no site do próprio governo dos Estados Unidos. Não é uma questão de teoria da conspiração.
um pequeno detalhe, todas as conspirações acabam, bem, não vou dizer todas, mas acabam tendo grande parte de verdade. Continua, Lupe. Sim, bom, eu não diria todas, mas porque Vamos ver os reptilianos. Eu não vou com você, meu rei, mas eu me refiro a que tenha que envolver. Refiro-me às conspirações que envolvem governos e grandes corporações, não às de terras planas ou répteis. Essas são as conspirações que me preocupam, geralmente todas são verdadeiras. eu acho que quem fala de conspirações no plano político, quando só há evidências porque se deixa levar por elas, são uns malucos. É porque realmente não entende como funciona a política. A política é algo essencialmente humano. Sem o homem não existe política. E assim como o homem mente, busca seus próprios interesses, engana, se irrita e tudo mais, acontece o mesmo na política. Não acreditar que isso acontece é... Se há conspirações na vizinhança, como não haveria nas altas esferas? É como ser uma criança brincando com facas? Certo, Lupe, continue falando sobre o relatório Kissinger, por favor. O relatório Kissinger é da década de 1970. E o que ele propõe é que existem certos recursos que são de particular importância, não, recursos naturais que são de particular importância para os Estados Unidos, embora concentrados principalmente na América Latina e na África. E então, o que se reflete neste relatório é que, para poder preservar esses recursos em territórios despovoados, para que no futuro, se os Estados Unidos precisarem, ou seja, esses recursos sejam cruciais para a segurança e a defesa dos Estados Unidos, é importante estabelecer um controle da população. E diz quase textualmente que nenhuma medida de controle populacional vai ser efetiva se não considerar dentro de suas possibilidades o aborto. E foi assim que os Estados Unidos da América, nos anos 70, colocaram esse discurso em prática. Já não é mais uma sugestão vinda dos próprios Estados Unidos, porque isso poderia ser visto como uma forma de imperialismo ou colonialismo. Então, a forma como eles vão implementar esses discursos a favor do controle populacional no mundo vai ser por meio de organizações internacionais, principalmente de direitos humanos. É aí que se menciona a International Planned Parenthood Federation de saúde e outras áreas. Um benefício para todos. Para que não seja visto, para que não gere essa rejeição e essa defesa nacional diante dos interesses estrangeiros que tentam se impor nos territórios. Veja que aí fica muito, muito claro. Este relatório, como eu disse, não deixa muita margem para interpretação. Existem coisas que são quase literais. Não posso citar com precisão por não ter memória fotográfica. Tudo isso completamente, mas vocês podem conferir isso no site dos Estados Unidos. Temos ali na década de 70, em 94, temos o relatório, Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento do Cairo, de 94. Da Organização das Nações Unidas, que também está disponível na página da Organização das Nações Unidas, que diz que o aborto é fundamental para a regulação da fecundidade e apresenta um cenário onde tentaram estabelecer parâmetros para a redução da população e não conseguiram, e que a África e a América estão se reproduzindo em um nível 2 ou 3 vezes maior, de duplicar ou triplicar sua população em períodos de 30 a 45 anos. Enquanto a Europa está adormecida e precisa, para o que nós precisamos em 30 a 40 anos, de quase 400. E veja, e aí é textual, fala-se sobre a regulamentação do aborto, das práticas de aborto para a regulação da fecundidade, ou seja, não é pelos direitos sexuais das mulheres. Não se trata de libertação ou redução de mortes maternas, mas sim de regular a fecundidade. Ou seja, existe uma política de controle populacional. Evidentemente, isso é algo que me choca muito, né? As pessoas que não conseguem entender isso. Quando você só precisa prestar atenção, só precisa ouvir. Como apresentador do podcast, estou deixando você se expressar, mas isso já foi dito em muitos podcasts para os quais fui convidado, dizendo que no final do dia, todas as políticas promovidas pelo progressismo, pelo Fórum Econômico Mundial por Davos, são políticas que buscam a redução da população. E não é uma conspiração, é simplesmente observar, ouvi-los e internalizar isso. E dizer que essas pessoas não querem nada de positivo para nós. Se você parar para pensar, os relacionamentos que mais são promovidos hoje em dia são de casais homossexuais. Os homossexuais, com quem não tem um problema, não podem se reproduzir. O aborto está em alta, é como um mantra do feminismo. Estão tentando fazer com que homens e mulheres não se entendam,
também gerando uma polarização nas relações que trazem vida ao mundo. É tudo tão evidente que me choca muito. Como que as pessoas não conseguem ver isso? Por que que você acha que as pessoas têm um véu tão grande nos olhos na hora de enxergar algo que é tão evidente? Você só precisa estar atento e ter a coragem de assumir. Há indivíduos com grande poder global que praticamente declarou guerra ao povo de baixo. Olha, eu acho que é um cenário que assusta muito. Por um lado, então, quando Você tem a possibilidade de ver isso ou de não ver, muita gente decide não ver porque é difícil, né? E por outro lado, eu acho que é muito mais fácil ceder à pressão do grupo e que alguém te dê tudo mastigado, tudo o que você precisa saber. Ou seja, para você perceber essas coisas, você tem que seguir o caminho do pensamento crítico, de se informar por conta própria, de comparar realidades, de duvidar constantemente. Ou seja, viver em um espaço saudável, com a dúvida, com a incerteza, que é o que te motiva a querer saber mais. É bem mais fácil receber tudo pronto de alguém, não acha? Por outro lado, também está comprovado até cientificamente que a maioria das pessoas tende a ser vulnerável à pressão do grupo. Por mais que seja evidente que o resultado que estão te mostrando está errado, mas para não destoar do grupo, prefiro seguir a corrente. Então, se você junta esses dois cenários nisso, onde existe um lobby muito, muito forte que te impõe determinadas ideias, é muito fácil ir contra o senso comum, que pode te incitar a ir para outro lado. Lupe, é por isso que seu trabalho é tão apreciado, pois é basicamente tomar uma posição. Às vezes sinto que quando um homem diz certas coisas a respeito do aborto, o que você vai saber se é homem? Ou em temas de racismo, né? Quando você fala sobre a escravidão, sobre a história da escravidão. Se um branco diz isso, também não pode. Eu acho que um homem branco, heterossexual, enfrenta a guerra cultural atualmente. Pouco a dizer, porque segundo essas minorias, só pode falar com eles alguém da mesma minoria. E ainda assim, quando a minoria, claro, porque agora as mulheres também supostamente são uma minoria ou um grupo em desvantagem social oprimida, só param para ouvi-los quando pertencem a esse grupo ou a essa minoria. E mesmo assim, quando uma mulher diz isso, ainda é vítima do patriarcado, não é que, ou ainda é vítima do racismo, ou ainda é vítima de qualquer coisa que te oprima? O que você acha disso? Sim, olha, tantas vezes já me acusaram de estar buscando validação, de ser uma pick-me. De garota pick-me? Não, você é uma garota pick-me? Sim, eu já sabia disso. Mas tudo bem, eu acho. Assim como falamos há pouco sobre a censura e, nesse caso, sobre a invalidação. Podem te invalidar porque, sei lá, dizem: ah, você não pode opinar porque está usando uma camisa verde? Ou seja, sempre vai haver algum motivo? Falácia ad hominem, 24%, 24% para o... Sempre haverá alguém querendo te invalidar por algum motivo. É algo que você precisa lidar. Como homem branco heterossexual, expresso minhas opiniões livremente. Francamente. Totalmente. E me parece que nesse sentido não tem o que fazer. Para aqueles que veem essas coisas e às vezes dizem não tenho coragem, chega um momento em que é preciso crescer, pois a vida é dura. Sim, eu adoraria que fosse diferente, mas não é. Esse é o cenário que você precisa enfrentar. Me parece que é muito mais libertador dizer o que você pensa do que voltar para casa irritada porque tive que me segurar. Eu, pelo menos, vou dormir com a consciência tranquila de que o que eu penso e acredito ser correto eu disse e defendi até as últimas consequências. Eu também. Na verdade, eu falava sobre isso ontem com um amigo meu. Se eu morrer amanhã, apesar de não ter tido descendência, que é minha meta mais metafísica, deixar minha semente no mundo, ter uma boa família, ter uma boa mulher, sinceramente, acho que eu iria para o outro lado tranquilo e feliz, porque coloquei cada parte de mim em lutar pelo que acredito ser justo e correto, e em ser minha melhor versão. Portanto, se Deus me levar, irei com honra e com orgulho. E as pessoas deveriam viver sob essa premissa, assim o mundo seria um lugar melhor. Lupe, você também é ativista contra a pornografia e também é uma pessoa que tenta mostrar, tanto para homens quanto para mulheres, as consequências do seu consumo. Conte um pouco mais pra gente o que te levou a também ser uma voz tão forte. Inclusive, você tem um livro falando contra a pornografia? Bom, No final de 2021, eu pensava como a maioria das pessoas, que é algo que não é nem certo nem errado. Você faz o que quer e o que não quer, não faz. Eu não consumia pornografia, mas no final de 2021 eu descobri que as pessoas podiam ser viciadas em pornografia. Com base em diversos depoimentos que vi,
Me abriu completamente a mente, porque eu nem imaginava que esse cenário podia existir. Quer dizer, se isso não é algo que está certo nem errado, como pode gerar um vício, né? Como em algumas pessoas pode acabar gerando um vício? Então comecei a pesquisar a fundo e me deparei com o mundo inteiro e todas as evidências que existem sobre a pornografia que não se fala, porque agora está tudo bem, principalmente, por exemplo, aqui na Espanha. Nos Estados Unidos, há um movimento que começa a falar contra a pornografia e fala muito sobre as consequências do consumo, né? Mas o mundo da pornografia ele é muito mais vasto. Ou seja, o que acontece com a indústria, o que acontece com a legislação. Ou seja, hoje em dia não há tentativas de legislar, proibir ou tomar qualquer tipo de medida em relação a isso. Assume-se que não será possível e por isso nem sequer tentamos. Porém, isso não é um fato comprovado. Então, bom, comecei a pesquisar e 3 meses depois de começar a pesquisar sobre tudo isso, já estava escrevendo o livro. Ou seja, não, o livro já estava avançado. Na verdade, a parte sobre pornografia já estava escrita. Descobri que meu irmão mais velho havia entrado na indústria pornográfica para gravar filmes adultos. Inacreditável. Seu irmão mais velho era ator? Agora não é mais. Você já contou isso? Se as pessoas já sabem? Sim, sim, sim. Eu não fazia ideia. Você acabou de me pegar completamente desprevenido, como se diz. Sim, meu irmão mais velho, o mesmo que minha mãe. Seu irmão já apareceu bastante por aqui. Mandamos um abraço para ele. Vai ser difícil, pois ele não vai ver. Né? Porque 1 ano depois de descobrirmos que meu irmão tinha entrado na indústria pornográfica. Meu irmão descobriu que estava infectado com vírus da imunodeficiência humana Bartonellose e sífilis. E no ano seguinte, depois que soube, meu irmão morreu, desenvolveu um câncer, que é algo muito comum. Não se preocupe, não se preocupe, não se sinta mal. Acabei de ver sua cara de tipo, ah, eu falei besteira? Falei uma besteira muito grande. Sim, não. Sinto muito, Lupe. Não tem problema, são coisas que acontecem. Não, mas sinto muito pela sua perda. Obrigado. Mas enfim, eu conto mesmo assim, porque acho que é algo que pode ajudar as pessoas a saírem dessa situação. Quer dizer, eu adoraria poder contar a minha história, é uma história feliz, onde eu posso dizer. Um abraço para o meu irmão, que está atrás da câmera. E talvez, provavelmente, se o meu irmão estivesse vivo hoje e se tivesse saído tudo bem em um cenário, eu não teria contado, porque isso faz parte da vida dele. Mas quando eu percebi que meu irmão realmente estava morrendo, porque desde que ele soube que estava doente até o momento em que faleceu, ele ficou muito mal. Quer dizer, na verdade, ele não morreu de síndrome da imunodeficiência adquirida, que é quando o vírus da imunodeficiência humana se manifesta, mas sim sempre. Ele respondeu bem ao tratamento, mas desenvolveu um possível linfoma, que é um tipo de câncer que pessoas com vírus da imunodeficiência humana desenvolvem com muita frequência, independentemente de estarem respondendo bem ao tratamento. Se eu e meu irmão estivéssemos vivos, provavelmente eu não contaria. Estou tranquila porque sei que meu irmão está melhor, mas realmente me dei conta quando tudo isso aconteceu. Eu acho que às vezes Deus te prepara para receber determinadas notícias. E eu já tinha começado a pesquisar sobre isso 3 meses antes de saber. Eu já tinha a iniciativa de escrever um livro e quando fiquei sabendo sobre ele. Além do fato de que eu não mudei um ponto nem uma vírgula daquela parte do livro sobre pornografia. Mas à medida que fui vendo o que acontecia com Juan, essa certeza ficou ainda mais forte e esse compromisso que hoje é inabalável. De dizer, se eu puder fazer com que ninguém mais precise sofrer o que eu sofri, o que a pornografia me tirou, mesmo sem eu ser consumidora. E a verdade é que eu entrego tudo. E por isso também, às vezes eu digo, entrego essa história. Você é muito corajosa, Lupe, e sinto muito pela sua perda e pela da sua mãe. A verdade é que às vezes a dor nos leva a certos pontos, que a dor é um bom, digamos, mestre. Muita gente não quer enxergar isso, mas é assim. E de verdade, admiro muito a sua coragem por contar isso e admiro muito a sua luta, também para evitar que outras famílias passem pela mesma dor que a sua sofreu. Falando sobre as consequências da pornografia no cérebro, o feminismo se encarrega de mostrar que a pornografia apenas objetifica a mulher, mas na verdade eu também tenho uma cruzada pessoal contra a pornografia. E é que, na verdade, o cérebro de um consumidor foi 80%. Você tem mais estatísticas? Mas se não me engano, 80% do consumo de pornô é direcionado aos homens. Isso frita o cérebro deles como se fossem viciados em drogas. Como podemos combater esse câncer social que é o consumo disseminado e normalizado e às vezes até promovido de pornô na sociedade moderna?
Bom, olha, eu acrescentaria alguns dados, porque acho que é interessante e acredito que para você em especial vão fazer muito sentido, que é o seguinte. Nos últimos 10 anos, o consumo feminino duplicou. Dentre as categorias mais assistidas por mulheres na pornografia voltada para o público feminino, Parece que os temas estão relacionados à submissão, subjugação e dominação. Estou certo? violência, ou seja, estereótipos altamente degradantes para as mulheres. Então, evidentemente, isso não está sendo apenas um problema, não, uma imposição patriarcal sobre as mulheres. Na verdade, veja só que há uma informação muito interessante do Instituto Andrológico de Londres, que é uma clínica que presta serviços de saúde sexual para os homens, de bem-estar sexual. E dizem que geralmente os homens que consomem mais pornografia tendem a se mostrar mais insatisfeitos com o tamanho do seu pênis. Mas, por outro lado, as mulheres que mais consomem pornografia tendem a se mostrar mais insatisfeitas com o corpo dos seus parceiros homens. Ou seja, veja como, de repente, com esse consumo das mulheres, estamos vendo como esses estereótipos também estão sendo reforçados a ponto de afetar o homem, né? Agora, a sua pergunta tinha sido sobre fritar os circuitos dele? Os circuitos cerebrais são gravemente afetados pela pornografia. Como podemos lidar com isso? Como podemos conscientizar, além de apresentar os dados que já foram dados às pessoas, sobre os perigos que o consumo de pornografia traz? Bom, eu acho que existem conversas que precisam ser feitas, ou seja, elas precisam acontecer nas escolas, os pais precisam tê-las com as crianças quando elas ainda são pequenas. Já não basta dizer isso está errado. Não veja isso, né? Porque está errado, porque a religião proíbe, porque não são razões suficientes. Se você falar com um adolescente ou pré-adolescente que estão cada vez mais jovens quando eles estão começando, você começa a dar essa informação de verdade adaptada ao entendimento, maturidade e contexto social dele. Mas não assumindo que meu filho é um docinho de anjo que não sabe ou não faz ideia do que é. Isso. Porque geralmente nas escolas se sabe, mesmo que em casa não façam, né, Hein? Podemos segurar muito. Aqui sim, eu acho que existe uma estratégia que é adotada, que se acredita que vai ser muito eficaz. É a mesma estratégia usada contra o tabaco. Houve um momento em que fumar aparecia em todos os lugares, era totalmente promovido. Quando começaram a conscientizar sobre os danos do tabaco, hoje ainda há pessoas que fumam, mas muito menos do que quando o tabaco apareceu. Assim, de forma mais massiva e popularizada, hoje qualquer fumante sabe os riscos aos quais está exposto. Ninguém dirá que fumar é saudável e não há chance de desenvolver câncer. Nem todos sabem ao que estão se expondo. Eu acho que uma forte conscientização no a um social com meus amigos, com meus parceiros, com meu marido, com meus filhos, com quem for, é algo que temos que fazer, fazem parte dessas conversas importantes que precisamos ter. Assim como também Entendemos que quando um garoto vai começar a ter relações sexuais, é preciso falar sobre as doenças sexualmente transmissíveis e sobre a gravidez. Bom, também precisamos falar sobre isso e provavelmente precisamos falar sobre isso muito antes, porque isso vai acontecer antes da relação sexual, não é? Não podemos começar a falar sobre isso depois de 15, 20 anos de consumo intenso, quando a pessoa já criou um vínculo emocional com a pornografia e as razões não são suficientes, né? Sim, vou te dizer uma coisa, Lupe. Já tive vários vícios, como cigarro, pornografia, álcool, festas e ocasionalmente experimentei algumas substâncias. Nenhum vício. Isso me custou tanto e eu já reconheci isso abertamente como largar. Eu agora mesmo não tenho vícios, praticamente não tenho nenhum, só faço algo por necessidade. Às vezes, quando tomo uma cerveja ou posso tomar um vinho. Não gosto de ficar bêbado, mas de qualquer forma nada me custou tanto quanto parar de consumir pornografia. Nada. E é uma loucura. Eu digo para as pessoas, se você acha que é tão fácil, pare de consumir de repente, de um dia para o outro, pare de consumir pornô, tenha coragem, você não vai conseguir. É muito difícil. Além disso, se você pensa que quer dizer, nem todos os consumidores de pornografia são viciados, mas todos são consumidores. Eles têm ao menos um dos 4 processos neurológicos necessários para o desenvolvimento de um vício clinicamente diagnosticável: sensibilização, dessensibilização, hipofrontalidade e um sistema de recompensas disfuncional. O que vai acontecer? Que talvez você não seja uma viciada clinicamente diagnosticável, mas vai começar a viver as consequências ou algumas das consequências como se fosse uma viciada. Além disso, o tempo é essencial nisso para mim. Uma pessoa pode ser viciada em cocaína por 2, 3 anos e já vai começar a ver os problemas socialmente, né?
E até existe uma estigmatização saudável nesse sentido em relação à droga. Agora, uma pessoa pode começar a consumir pornografia aos 11, 12 anos e continuar nesse consumo, desenvolvendo essa quantidade de problemas sem saber a que eles respondem, sem saber que não consegue parar, se questionando, senhor de si, vivendo vários relacionamentos com o parceiro em sua sexualidade, certo? Sem saber de onde isso realmente vem e carregar isso por, de repente, 20 anos totalmente. Além disso, afeta igualmente homens e mulheres. Hoje em dia, vivemos no auge da página azul do OOF OnlyFans. Por que isso está sendo incentivado? Outro dia li uma estatística que era assustadora. Mulheres nos Estados Unidos, de 18 a 28 anos, uma em cada 100 mulheres, se não me engano, nessa faixa etária. Não, 10 em cada 100 mulheres nessa faixa etária estavam no OnlyFans. Ou seja, 10% das mulheres entre 18 e 28 anos estão se dedicando à prostituição online ou à pornografia. Eu vou entrar no debate semântico sobre se é prostituição ou não, mas Pornografia é prostituição? Digo isso sem nenhum problema. Sim, mas vamos, não é esse o debate que eu quero. Ou seja, não é isso que eu quero passar para o público. O que quero dizer é imaginar a gravidade de que 10 em cada 100 garotas estejam optando por isso. Promovido pelas plataformas das redes sociais a vender seu corpo em troca de dinheiro? Esse é o empoderamento que o feminismo vendeu? bem, eu digo para as OnlyFans, para mim elas são o processo de democratização da pornografia, da produção de pornografia. A internet foi a democratização do consumo, porque a partir da internet se pode consumir livremente, e isso foi um crescimento que não para de subir. Mas o que as OnlyFans geraram foi que, primeiro, vendendo para você o modelo de ser sua própria chefe diante de um monte de realidades adversas. O boom das OnlyFans não aconteceu em 2016, quando a plataforma surgiu, mas sim em 2020, com as quarentenas mundiais e as pessoas perdendo seus empregos e enfrentando dificuldades econômicas. Ela fica o dia todo trancada e vê nas OnlyFans uma forma de canalizar e obter benefícios econômicos. Além disso, eu não preciso mais estar próxima do mundo da pornografia, preciso que alguém me convide para participar de uma produtora de pornografia, como aconteceu com meu irmão, por exemplo. Ou seja, basta eu pegar o celular, gravar e divulgar nas minhas redes sociais, principalmente no Twitter, por exemplo. E você? Veja, isso abre a porta para que muitas pessoas vulneráveis, porque somente as pessoas mais vulneráveis da nossa sociedade acabam caindo no mundo da pornografia, estão dispostas a aceitar o que a pornografia propõe? Se você amplia o espectro, porque já não precisa ter o contato, você alcança todos os vulneráveis. E esses vão ser as mulheres, mas também vão ser as crianças. OnlyFans tem muito mais pornografia infantil do que o site Pornhub. Infantil. Do que estamos falando? Estamos falando de pornografia, obviamente, de redes de tráfico e criadas por pedófilos. Sim, óbvio, a partir de abuso sexual infantil. Mas você também vai ter um monte de pornografia criada voluntariamente por crianças. Menores de idade? Que não sabem que estão produzindo pornografia infantil? Caramba, que difícil. Na verdade, Há uma investigação do FBI que diz que 1 em cada 3 perfis que se anunciam com a hashtag #NudeForSale. Nas redes sociais, um software de reconhecimento de idade detecta que 1 em cada 3 usuários é menor de idade. que difícil, Lupe. É um tema muito complexo. E a verdade? Que mensagem você daria para todas essas pessoas que estão lutando contra o vício em pornografia? E para todas essas mulheres que estão pensando em se dedicar a esse mundo sórdido? Bem, em primeiro lugar, eu diria que para quem quer se dedicar a isso, por mais que diga de repente, eu faço por minha própria vontade e tudo mais. Bem, tudo bem, embora me pareça questionável, porque a maioria das pessoas, quando você analisa de verdade, você vê que elas não estão fazendo isso por uma escolha livre, mesmo que no momento acreditem que sim. Mas sim coagidas por um ambiente muito adverso, como falávamos há pouco sobre as mulheres que abortam e tudo mais. Suponhamos que você fosse essa caso excepcional, onde a pessoa faz porque quer. Você não pode participar de uma indústria que se alimenta de pornografia não consensual, baseada em tráfico, abusos sexuais, pornografia infantil.
Porque 80% do conteúdo que estava antes do Trafficking Hub, em 2020 no Pornhub, era de pornografia não consensual, apenas 20% era de pornografia consensual. E eles não modificaram a regulação, apesar de removerem 80% do conteúdo para evitar que esses problemas se repitam? Isso quer dizer que você é a maquiagem, o disfarce que a pornografia não consensual precisa para continuar funcionando nesse mundo perverso? Então, se você faz isso por livre vontade, não pode ser a sua livre vontade que seja usada para encobrir como crianças estão sendo abusadas sexualmente em redes de tráfico por uma questão de humanidade. Você não pode se prestar a isso. Então, você certamente encontrará outra forma lícita de obter dinheiro. Isso eu diria para uma mulher que, por livre vontade, quer enfrentar isso. E também diria, existem outras soluções? Não creia no discurso vendido por essa sociedade, que a única coisa para a qual você serve é para tirar a roupa e praticar atos sexuais, para que o outro sinta prazer, a partir do que você é obrigada a representar. O mundo da pornografia está cada vez mais perverso, muito além do que se imagina à primeira vista. Você acaba se encontrando em situações em que não vai se sentir bem, mas além disso, não pense que é só para isso que você serve. Você tem um monte de potencialidades e coisas lindas que estão esperando para dar frutos, para te fazer crescer como pessoa, para te fazer feliz. E esse não é o caminho. E quanto ao consumidor, que não sejam cúmplices, porque existem pessoas que acabam se prostituindo no mundo da pornografia porque há pessoas que consomem. E o meu prazer sexual não pode prevalecer sobre o sofrimento do outro. Eu tenho a obrigação moral de, quando sei que o outro está sofrendo, agir. E a maioria da pornografia que está na internet não é consentida. Não me refiro à Deep Web, mas sim a sites como o Pornhub. Lupe, queria falar com você sobre uma coisa. Já falamos sobre esse movimento feminista que incentiva as mulheres não só a abortar, mas também a serem independentes de um homem, a não precisar de um homem. Na verdade, até mesmo, como no caso da sua querida pátria argentina, Lúcio Dupont, a agredir e odiar os homens. O que você diria hoje para uma mulher feminista, que ainda se considera feminista em 2025? O mesmo que se informe me parece uma bobagem, mas realmente vejo que há tão pouca informação. Ou seja, quanto mais eu investigo o movimento feminista, mais vejo deturpações, vejo ocultamentos como... Por exemplo, vamos colocar os dois maiores, as maiores deturpações que a ideologia feminista tem. Segundo a sua pesquisa, é que eu... Fica difícil reduzi-las, mas tudo bem, temos. Ou seja, o feminismo tenta te fazer acreditar que você está em dívida com ele o tempo todo e que... Por isso você deve o seu silêncio a ele. Primeiro, uma lógica muito perversa. Ou seja, não... Deixa eu pontuar uma coisa. Quando alguém diz, eu não sou feminista, especialmente mulheres, muitas feministas comentam dizendo, você é sim. Para começar, você pode falar graças ao feminismo. Ou seja, é verdade o que você diz. É como se houvesse uma chantagem emocional impedindo a crítica ao feminismo. Como se sem ele você não fosse uma pessoa. Antes você era como um macaco enjaulado. Mas além disso, antes quem te oprimia era o homem. E hoje quem tem que te dar permissão para falar é o feminismo. Você não me libertou, apenas trocou minha coleira. É que no fundo é isso que defendem. E além disso... Desculpem, mas preciso dizer que é por isso que isso aqui é a fábrica. E por outro lado também a questão de que se... A minha liberdade ou meus privilégios dependem de eu concordar com o que você diz. Você não pode opinar, pois fomos nós que lhe demos isso. Portanto, você não me tornou livre. Você está me cobrando um favor que hoje me dá e hoje te tiro? Isso claramente não era liberdade, certo? Totalmente. Então, eu vejo muito isso no feminismo e em outros movimentos também. Mas veja que a partir dessa lógica de como eu te dei, tentam validar um monte de coisas. E quando você começa a revisar o eu te dei, vê que não é bem assim. Quantas vezes o feminismo diz que devemos a educação a elas? E uma coisa que você disse no meu programa na Red Pill foi: você pode votar graças ao feminismo? Conta de novo o que você disse, porque achei hilário. A verdade é que toda a mesa ficou de boca aberta. Olha só. Que essas mentiras são muito sustentadas, de que é o feminismo sufragista, que dá o voto à mulher. Sim, e na verdade aqui na Espanha vimos que além de o processo do voto ser um processo muito complexo,
Por que eles têm, depois deixam de haver eleições? Ninguém tem. Depois ela deu para ele. No início, o Primo de Rivera, depois a direita deu para a mulher. Ela termina em seda, claro, ela termina se materializando. E, de fato, é assim mesmo que a gente pode ver nos debates daquela época, sempre nos debates legislativos, que tem as transcrições taquigráficas. Mas, além disso, nessa primeira eleição, onde as mulheres podem votar, a direita ganha de forma esmagadora. Então, evidentemente, as mulheres sentiam que a possibilidade de votar era uma dívida com quem lhes concedeu esse direito e retribuíram com o voto. Por outro lado, as feministas eleitas para cargos legislativos receberam pouquíssimos votos. Acho que só uma delas se reelegeu. Ou seja, para você ter uma ideia do grau de gratidão que as mulheres tinham naquele momento, a quem elas estavam agradecendo, isso ocorreu na Espanha e na Argentina. Na Argentina, quem concedeu o voto às mulheres foi Eva Duarte de Perón, esposa do então presidente Juan Domingo Perón. Em seu livro Minha Mensagem, ela afirma que as feministas são mulheres ressentidas por não terem conseguido ser homens. É evidente que não será possível enquadrar essa mulher dentro do movimento feminista, certo? Nos Estados Unidos, o voto feminino não foi concedido durante o sufragismo, mas sim depois da guerra. Como uma recompensa pelos serviços prestados realizados pelas mulheres. Já os homens estavam na guerra, não com o discurso do feminismo, mas sim de somos Estados Unidos. Somos a potência do mundo e não podemos ficar para trás em tudo isso porque estamos demorando em relação ao resto do mundo. O que importava para ele? A dignidade das mulheres? Ali era uma disputa para ver quem tinha o maior. Na própria Inglaterra, o discurso feminista não foi o que conseguiu de volta a ampliação do voto feminino no Equador. E assim você começa a revisar e vai ver que não teve a ver com o feminismo. Em resumo, o objetivo final era uma política capaz de expandir os registros eleitorais, correto? E que, em geral, respondeu a movimentos conservadores ou de direita. E por que que eles conseguiram impor essa narrativa, sendo que ela desmorona com o menor dado? Porque nas universidades se instaurou essa horda de, como eu chamo, Pokémon com pelos nas axilas, que literalmente lavaram o cérebro das pessoas. O feminismo fez gerações de mulheres acreditarem que todos os seus direitos legislativos são devidos a ele. Reescreveram a história porque, sem um passado que desse legitimidade ao movimento, elas não teriam como se sustentar. Você pode Repetir essa frase? Sem passado não há legitimidade? Quem diz isso é Núria Varela no seu livro Feminismo para Principiantes, não sou eu. Núria Varela, ela é espanhola, né? E ela é feminista? Ela admite que inventam de tudo para obter legitimidade. Não, mas ela diz no começo, na introdução, entre as coisas que está mencionando, cita o fato de que sem passado não há legitimidade e por isso inventamos tudo isso. Mas depois você lê as coisas, as compara com a realidade e percebe que evidentemente inventaram tudo. Ela te diz algo como, vou te contar a história porque é importante que você entenda. Agora, o que eu vejo é que reescreveram a história e que, evidentemente, reescreveram porque precisavam de um tipo de legitimidade social que não tinham. De fato. Portanto, devido a essa legitimidade forjada, isso acontece com muitas outras coisas, inclusive com a lenda negra e várias outras situações. Com a história dos Estados Unidos e com a história dos ingleses, com a história dos franceses. Quem realmente vence é quem escreve a história. E parece que o feminismo venceu no que diz respeito à narrativa, mas você não percebe que cada vez mais está morrendo? Porque a verdade acaba se impondo? Sim, acho que vai ser um processo difícil e acho que eventualmente vai perecer. O que me preocupa, na verdade, é talvez esse processo de pular de um extremo ao outro. Muitas vezes vejo que quando há um excesso, como pode ser o feminismo ou o progressismo, o planeia a solução totalmente funcional é que o ponteiro termine exatamente do outro lado. Não no ponto de equilíbrio onde está a solução justa, mas exatamente do outro lado. O que vai acontecer? Que durante alguns anos esse discurso seja predominante e depois vai cansar e vai pular de volta para o outro lado. Veja que a nossa história é um pouco isso. Pular de um extremo ao outro é muito complicado.
O equilíbrio acontece comigo dentro da minha comunidade, né? Não quero passar uma mensagem oposta. Contrariamente ao feminismo, eu defendo os papéis tradicionais de gênero, sim, mas isso não significa que eles devam ser impostos como norma social ou cultural. Eu quero que as pessoas sejam livres para decidir o que fazer com suas vidas. Compreendo. Na verdade, tenho uma parceira que amo profundamente. Que não é a mulher mais tradicional do mundo quando se trata de cozinhar, limpar e tudo mais. Na verdade, ela é piloto de avião, uma carreira difícil de conquistar. Mas eu realmente acho que os papéis dão um certo equilíbrio para a família. Porque existem vários estudos que mostram que quando é a mulher que é mais inteligente ou é mais bem-sucedida, ela costuma perder o respeito e a admiração pelo seu homem. Isso leva o relacionamento a uma separação, que considero um grande câncer na sociedade moderna. Não, Lupe, não sei sua opinião sobre isso. Olha, eu acho que os términos de namoro me preocupam um pouco, devo ser... Honesto. Não. Separações, divórcios, me refiro ao casamento com filhos. Mas eu acho que o problema de por que os casamentos acabam em separações, em princípio, é porque hoje vivemos em uma sociedade totalmente líquida. Porque eles compreenderiam a dedicação e o amor por toda a vida. Ou seja, me parece que é algo muito mais profundo do que se a mulher é mais inteligente. Porque uma pessoa pode ser uma mulher extremamente inteligente, mas estar realmente convencida e com um entendimento real do que é o amor. O amor não é o que eu sinto hoje. O amor é uma decisão que eu tomo quando as pessoas decidem se casar, não estão decidindo pelo que sentem hoje. Estou decidindo te amar para sempre, não apenas dizendo que vou. Estou dizendo que eu quero fazer isso, e quero fazer isso hoje, e quero fazer isso amanhã, e quero... Quero fazer isso daqui a 20 anos. Exatamente. Isso, eu concordo completamente. Desculpa interromper, mas tenho uma pergunta. Já tive essa conversa com minha parceira porque ela ama sentindo. E eu digo, eu te amo, mas eu te amo. De um ponto de vista muito racional, eu decido todos os dias te amar. Não é que eu me deixe levar pela emoção, não é que eu me deixe levar pelo sentimento. Por esse apaixonamento das borboletas, eu analiso racionalmente. E se é você a mulher com quem eu quero estar? E esse amor é muito mais valioso e muito mais verdadeiro do que o amor irracional das sensações e das emoções. E eu concordo completamente com você que a perda de valores e a perda da visão de que o amor é uma decisão. Como você mencionou, isso também está resultando em divórcios entre casais. Hoje em dia, tudo é tão superficial e fugaz. O que é sentir hoje? Você sente hoje e amanhã não mais? Amanhã nos separamos e desfazemos nossa família. Bem, é que o que você está descrevendo dessa emoção é o que chamamos de estar apaixonado. E a decisão De amar. é amor. Ou seja, são dois, tá? Duas coisas totalmente distintas. Não é que exista um amor mais racional e um amor mais emocional. O amor é decisão, é vontade. O apaixonamento é o sentimento. Então, certo, a gente vai se apaixonar, mas aí eu decido se quero transformar isso em amor ou não. O tempo, a coerência das decisões e tudo mais. Não é só uma decisão minha. Por que eu posso decidir te amar e você ser um cretino? E se eu dissesse, amar você pode não ser prudente, pois me faz mal? Mas são dois cenários completamente diferentes. No namoro existem fases distintas. Primeiro vivemos a paixão e com o tempo surge o amor. Lupe, eu queria conversar com você sobre um ponto muito importante. Antes, você falou algo sobre o Twitter e que teve mais problema com os liberais. Quero saber, o que você acha do governo de Javier Milei na Argentina? Eu não gosto nem um pouco. Explique, porque, claro, eu. Outro dia me perguntaram em um churrasco, o que você acha de Donald Trump? Evidentemente, eu prefiro ele ao Joe Biden. Evidentemente, eu prefiro ele à Kamala Harris. Evidentemente, eu prefiro ele a tudo que tenha cheiro de progressismo e afins. São perguntas complexas, pois o panorama geopolítico é delicado e há coisas que eu não gosto, nem dele nem do Milley. E as pessoas estão muito polarizadas. Tudo que vai contra o que eu acredito já é meu aliado imediatamente e eu também sou conservador. Acho que eu e você estamos bastante alinhados nisso. De fato, quando questionado sobre minha lei, afirmo que muitas coisas não fazem sentido para mim e há várias das quais não gosto. Por exemplo, que eu tenha renunciado à soberania nacional argentina. Ele assinou um documento durante a visita de Biden, posicionando-se com a Ucrânia independentemente do desenrolar do conflito. Eu disse, vamos ver, por quê? Não falarei do conflito Rússia-Ucrânia, nem de longe. Mas acho que, de certa forma, ele se vendeu ao Fundo Monetário Internacional
E isso não quer dizer que, por outro lado, eu defenda os Kirchner nem suas políticas de merda. Ou seja, vejo Milley como uma pessoa que eu preciso ficar de olho, assim como vejo Donald Trump e qualquer pessoa que detém poder. Qual a sua opinião? Acredito que Milei seja a dissidência controlada na Argentina. Ele se apresenta como um expoente da batalha cultural, se quiser, e que na verdade não fez nada além de se submeter à Inglaterra e à OTAN. Israel, que no que diz respeito ao plano social, descumpriu todas as suas promessas. Ele disse que iria ilegalizar o aborto, propôs isso como promessa de campanha. Muitas vezes os vídeos estão no YouTube para quem se interessar. Sim, ele chegou à presidência e poucos meses depois de assumir, o porta-voz presidencial Manuel Adorni saiu dizendo que não era prioridade da Casa Rosada. Tornar o aborto ilegal em um contexto específico, onde alguns deputados do próprio partido dele haviam tentado incentivar o debate. Em meados do ano passado, durante a entrevista à British Broadcasting Corporation, ele negou que isso tenha sido uma promessa de campanha, buscando refutar diretamente a alegação. Sim, varrer a sujeira para debaixo do tapete. E agora, no final do ano, o presidente da Câmara dos Deputados, Martin Menem, disse que gostaria de impulsionar o debate este ano, apesar de acharem que não vão conseguir vencer no Congresso. Os principais expoentes liberais da minha lei vieram a público dizer que não, que para isso seriam necessários 8 anos. Você está me pedindo para apostar em mais 2 mandatos para poder tomar essa decisão só daqui a 8 anos? Essa, para mim, é uma das mais poderosas nesse nível. Fala, claro, por todo o seu ativismo e tudo mais. Depois, durante a campanha, disse que não iam aumentar. Bobagens quer dizer que não são bobagens, porque afetavam o argentino. O que era uma campanha do medo? Dizer que iam aumentar as tarifas dos ônibus e quer dizer do transporte público. Milei chegou e passou de 50 pesos para... Essa foi a última vez que viajei antes de ir embora. Fui embora faz um mês da Argentina. Estava quase 400, ou seja, passou de 50 pesos para quase 400 pesos. A realidade é que o preço aumentou devido à retirada dos subsídios e outros fatores. Disseram que era a campanha do medo, mas aconteceu. Quando eu estava em campanha, disse que era a campanha do medo e que existem os vídeos em que ele dizia que ia nos prender contra a educação pública. No ano passado, a Argentina teve um grande problema com a educação pública, porque Milei decidiu, na hora de renovar o orçamento para 2025, manter o orçamento de 2023. Em certo momento de 2023, a inflação chegou a quase 300%. Com isso, manter o orçamento das universidades públicas no que tinha sido no ano anterior, na verdade, era reduzir o orçamento universitário a 1/3 do que era. Imagina o que é isso, a Argentina, para você ter noção. Somente a Universidade de Buenos Aires é a melhor do país, está em primeiro lugar em 4 dos 8 indicadores. A nível latino-americano, está no ranking 71, no ranking QS está no número 71. A Universidade Complutense de Madrid está em 164. Em resumo, isso dá uma noção do que é a Universidade de Buenos Aires. Só que é uma das 62 universidades públicas que o país tem. Sou fruto da universidade pública, formado no Colégio Nacional de Buenos Aires, vinculado à Universidade de Buenos Aires. Isso. Toda essa batalha contra a universidade aconteceu porque, supostamente, era para combater o doutrinamento universitário. E aqui tem vários pontos para analisar. Em primeiro lugar, a Universidade de Buenos Aires funciona com menos orçamento do que a Universidade Nacional Autônoma do México, que é a Universidade Nacional do México, que a Universidade Complutense de Madrid, ela funciona de fato. Com muito menos dinheiro, estima-se que o gasto por ano que estava sendo destinado. No ano passado, o gasto médio por aluno foi de quase 2 milhões de pesos, o que significa mais ou menos 100 mil reais. 30 dólares mensais é como se para cada aluno que vai à universidade pública, a mensalidade fosse de 130 dólares. Não existe. Ou seja, é isso que cada aluno está custando mensalmente para a universidade. E mesmo assim, está entre as melhores do mundo. Ou seja, é uma universidade de um país que teoricamente não deveria poder se dar ao luxo. Bom, é só uma pergunta por curiosidade. Aqui você entra na Complutense e chora porque começa a crescer dread no sovaco.
Seu cabelo fica colorido, você levanta o punho e começa a grafitar foices e martelos assim que põe o pé lá. Em suma, as universidades espanholas se tornaram centros de doutrinação da extrema esquerda radical? Na verdade, outro dia, Iván Espinosa de los Monteros, ex-deputado do Vox, sofreu um protesto hostil por ir dar sua opinião, algo que acho totalmente lamentável. E minha pergunta é se essas universidades também eram um reduto da extrema esquerda aí na Argentina? Bom, em geral, no mundo todo, os ambientes universitários tendem a ter maior influência da esquerda. Isso ocorre principalmente nas universidades públicas e acontece com todos nós. Agora, eu acho que existem certos nuances a serem considerados. Vou falar especificamente sobre a realidade argentina, pois não conheço como são as realidades universitárias em termos políticos aqui na Espanha. Mas embora você vá ter uma maior presença da esquerda nas universidades argentinas, o fato é que quando você fala de doutrinação universitária, você tem que falar de algum tipo de coerção real. Ou seja, eu tenho que te fazer pagar. Sério o que você está me dizendo? Não sei se você levanta a voz, eu tenho que ter uma forma de te demitir, te reprovar, né? Onde? Se existe doutrinação, eu acho no nível... Primário? No nível secundário. Não sejam crianças, adolescentes. Tenho provas e trabalhos aqui na Espanha. Nos trabalhos que dependem do Estado, principalmente no sistema de saúde, onde está o fator coercitivo? Onde posso te obrigar a pagar por isso? Eu te demito do trabalho? Quando falamos de crianças pequenas, estamos falando de crianças que não deveriam estar duvidando do que seus professores dizem. Que, digamos, não gera um problema realmente muito grande agora na universidade, pelo menos no que acontece. Eu vi uma agressão outro dia. Em uma universidade argentina a um jovem liberal. Quando a esquerda é muito violenta, há um consenso geral. E quando há grupos de extrema esquerda violenta que agridem fisicamente as pessoas e que têm o aval dos que dirigem a universidade, eu acho que aí já se pode falar que existe um certo tipo de coerção, porque se você dá sua opinião, te agridem fisicamente. Vamos voltar um pouco, eu te explico isso depois. Prometo. No caso do suposto doutrinamento universitário na Argentina, eu, na verdade, não acredito que isso exista. Muitas vezes eu sempre pensei diferente do que pensavam meus colegas na universidade, já enfrentei professores. O que acontece é que quando você vai para a universidade e levanta a voz e se opõe ao que, por exemplo, um professor pode te dizer. Depois, você provavelmente terá que estudar todo o programa para a prova, pois ele poderá perguntar qualquer coisa devido aos mecanismos burocráticos. Justamente para que ele não possa te reprovar só porque você pensa diferente, ele vai te perguntar até o quadrinho que você achou que não te envolvia. Para poder passar na matéria e defender suas ideias, você vai ter que ter um grau de responsabilidade maior. Mas isso já não é um tipo de coerção, isso já não desincentiva as pessoas a não contrariar os professores? Acho que sim. Quantas pessoas, estávamos falando sobre isso antes, ninguém te recompensa em extrato social, ninguém te recompensa por dizer sua opinião, eu acho que sim, você é recompensado. Se você é o cachorrinho do professor e faz tudo o que o professor de extrema esquerda quer, ou seja, você está me dizendo que... O que estou dizendo é que ninguém é recompensado por expressar sua opinião. Mas te castigam? E você vai ter que fazer uma graduação de responsabilidade maior por ir contra a corrente. Mas o que... Estamos buscando na universidade pessoas que pensem ou pessoas que repitam. Mas isso não é incentivado, na verdade, é desencorajado pelas suas próprias palavras, certo? Não creio que seja desencorajado. Seguir esse caminho é mais difícil e exige maior responsabilidade ao estudar. Isso nunca me incomodou, pois só faço a prova quando domino todo o conteúdo. Mas isso independentemente de eu dar minha opinião ou não. Por isso também nunca fui reprovado, que te reprovem. Uma reprovação, que te reprovem, beleza. Nunca fui reprovada por expressar minha opinião e sempre consegui fundamentá-la sem problemas. Acho que, na verdade, na hora de levantar a voz no eu, realmente acontece, eu me lembro. Levantei a voz contra um professor de bioquímica na faculdade porque ele queria falar sobre aborto e eu, muito irritada, não queria discutir o assunto. Ele veio com seu lencinho verde, eu o fiz calar a boca, o fiz dar a aula e uma semana depois tivemos a prova, na qual tirei um 8. Entende? E ele não teve nenhum problema em me dar a nota que eu merecia. Acredito que há um primeiro passo. Existe um grande medo de que se eu falar, algo vai acontecer, mas não necessariamente. Atualmente, me dou muito bem com diversos professores que são extremamente progressistas. Eles estão do outro lado do espectro ideológico de onde eu estou,
mas eles curtem, por assim dizer, que eu fundamento minhas opiniões e que eu realmente acredito no que digo. Acho que primeiro é vencer a barreira do medo e depois dizer, bom, se acontecer, eu estou preparada. Porque, mas olha, isso pode acontecer com você porque pensa diferente ou porque não agradou a um professor. Uma vez eu tive uma briga no ensino médio, numa briga generalizada com um professor. Ele não me dizia os requisitos para tirar 10 na prova e quase fiquei de recuperação na matéria porque o cara estava fazendo isso. Reclamei por todos os meios burocráticos necessários e no final ele não conseguiu me deixar de recuperação na matéria como queria. Mas como eu conhecia bem o funcionamento da burocracia, eu sabia exatamente quais eram as autoridades às quais eu tinha que recorrer e ele não tinha. Quer dizer, eu tinha o conhecimento básico suficiente para passar. E ainda um pouco mais. Ou seja, foi mais difícil. Mas, digo, falar sobre um doutrinamento universitário, no fim das contas, é sustentar um pouco isso. Que passa por cumprir. Eu te digo, eu na universidade sou a favor de qualquer coisa que te obrigue a ralar estudando, porque acho que isso faz bons profissionais. Depois de ter um diploma e dizer, eu sou licenciada em quê? E a verdade, quantos graduados ficam repetindo besteiras? Demais. Na verdade, acho que já encontrei as pessoas mais mente fechada que conheço. São todos universitários? Eu ia te perguntar. Voltando ao assunto de Javier Milei, posso te esclarecer uma coisinha? Para finalizar o assunto das universidades na Argentina, o que posso dizer é que o doutrinamento universitário eu coloco muito em dúvida. Me parece mais que você está defendendo o direito de passar igual aos outros, porque está errado os outros passarem repetindo, então eu também tenho que passar repetindo, que estimulem meu raciocínio crítico. Pode ser mais desafiador, mas o benefício é duradouro. Isso por um lado, mas por outro, independentemente das vias burocráticas, embora a cruzada contra as universidades tenha sido apresentada como uma luta contra o doutrinamento universitário, a verdade é que o desfinanciamento da universidade atingiu todas elas, sem igual. Não é que foram procurar e dizer, bom, esse professor está descumprindo um parâmetro objetivo de ética pelo qual eu posso te tirar, digamos, posso sancionar e tudo mais. Não cortaram sem nenhum tipo de escrúpulo o orçamento de todas as universidades, por exemplo. O que aconteceu? Suspenderam programas de Olimpíadas. Eu, no ensino médio, participei de Olimpíadas de Química e Biologia, que são feitos pelas universidades públicas, não pelas privadas, para aqueles que adoram defender a iniciativa privada, que depois servem de berço para os excelentes resultados que a Argentina tem em nível internacional. Foram suspensos programas como as Olimpíadas, programas específicos de hospitais, escolas, como, por exemplo, o Hospital de Clínicas. Foram reduzidos insumos, suspensos programas, trabalhos práticos e outros que exigiam um investimento específico, porque as universidades não têm dinheiro para arcar com isso. Então, supostamente, essa luta ideológica contra o doutrinamento acabou sendo uma luta contra o acesso do argentino a um bom nível de educação, né? Quando as universidades na Argentina ainda são um fator de mobilidade social. Hoje, você pode entrar pobre e sair classe média. Vale, me parece um ponto muito bom. Voltando ao tema de Javier Milei, você mencionou algo sobre soberania nacional antes? E que ele teria se vendido a um inimigo histórico da Argentina, como é a Inglaterra. Você poderia desenvolver isso, por favor? Bom, na verdade, aí temos muitas evidências. Por um lado, como você bem comentou, temos uma Argentina. Todos nós destacamos um terrível problema com o kirchnerismo. A China instalou uma base militar na Patagônia Argentina sem o nosso conhecimento do que ocorria no local. O que ela fez? Milei? O lógico era dizer tchau, base chinesa. Ela não deu poder para uma base norte-americana, exatamente o mesmo tipo de poder para uma base militar norte-americana na Patagônia. Bom, genial, quer dizer, entendeu? Quando eu digo, para mim essa é a melhor forma de ilustrar que minha lei é ruim de um jeito diferente, né? Não é que seja melhor, é um ruim diferente. Eu acho que é menos ruim, mas na política eu não gosto de fazer isso, de votar no menos ruim. Acho que é menos ruim que os Kirchner, evidentemente. Também te digo, Lupe, que solução você colocaria agora mesmo, sendo um país que tem a dívida que a Argentina tem, tendo a inflação que a Argentina tem, tendo o problema econômico que a Argentina tinha, com 40 anos de socialismo, como você pode sair de uma situação assim, manter soberania, segurança e prosperidade é muito complicado, talvez impossível, exceto para a Rússia, China ou Estados Unidos. Hoje em dia,
Com o grande economista, a Argentina entrou em default seletivo. Isso quer dizer que o Estado argentino não está conseguindo pagar as dívidas com o exterior. Sim, mas isso não é por causa de Javier Milei, é algo que já dura 40 anos. A Argentina se endivida há tempos para custear esquemas. Primeiro, vamos começar dizendo que na década de 90, a Argentina foi principalmente liberal com Menem, não foi socialismo. Nós tivemos liberalismo com Menem. Na verdade, ele realizou todos os sonhos molhados de Milei. A conversibilidade, o 1 a 1, um peso, $1, as privatizações. Então, não vamos colocar toda a culpa no socialismo, porque nesse desastre que vem sendo a Argentina, o liberalismo teve uma participação importantíssima. Por outro lado, embora o que está acontecendo hoje não seja culpa apenas de Milei, também não é verdade que todas as medidas econômicas de Milei estejam sendo boas. Ou seja, da Argentina hoje tem... A inflação não caiu, porque isso seria deflação. Ela está subindo menos, mas... Primeiramente, o índice utilizado para calcular a inflação está desatualizado. Há muitas coisas que antes considerávamos que não eram tão importantes no consumo e que hoje são. Por exemplo, nos planos de saúde, o Spotify, a Netflix e outros. Há muitos gastos que hoje não estamos levando em conta para os cálculos da cesta básica e outros. Então, está difícil calcular com esses índices o bem-estar ou o mal-estar do Estado argentino. Na verdade, o próprio, digamos, como é que chama mesmo? Sempre se esqueça o seu nome, mas não importa. Funcionários governistas afirmaram que seria necessário alterar esses índices para calcular tudo isso de forma correta. Ele disse: você muda e eu te tiro, pois resultaria em resultados ruins. Isso pode ser encontrado nas notícias, não são conversas privadas. Isso, por um lado. Por outro lado, embora a inflação não esteja subindo tanto, o que acontece é que o custo de vida na Argentina aumentou de 3 a 5 vezes desde que Javier Milei assumiu. Ontem recebi um e-mail informando que a mensalidade do clube terá um aumento de 13% totalmente privado. Lá não há serviços ou subsídios estatais. Você sabe quanto está? Na verdade, eu anotei aqui especificamente para poder te dizer os valores atualizados. O salário mínimo na Argentina está em torno de $240 americanos. A cesta básica está, ou melhor dizendo, o que é necessário para a cesta básica. Para não ser indigente, são $371. E o que se precisa para não ser pobre são 847. Ninguém ganha o salário mínimo, né? É muito estranho, sim, ou as pessoas. Quanto ganha uma caixa de supermercado? Minha irmã é encarregada em um restaurante, não é? Restaurante? Um supermercado? Não, um restaurante? Ganha 700 mil pesos por mês? E quantos são dólares? Dólares. 600 e poucos dólares? E trabalha como... Cerca de 10 a 12 horas por dia. Então, praticamente ela estaria na pobreza. Segundo minha irmã... Eu morava sozinha e quando Milei, alguns meses depois que Milei assumiu, ela voltou a morar com meus pais por não conseguir mais pagar o aluguel. Então, qual solução você propõe para tudo isso? Porque vou te dar mais uma informação, porque me parece que... É interessante. A aposentadoria com aumento para março, ou seja, ainda estamos em fevereiro, vai ficar em $228. Qual é o grande problema aí? Tem um problema muito grande. Além disso, no final do ano passado, Milei afirmava que o salário mínimo era de $1.000. Dias depois, ele declarou publicamente que isso era um engano. Ele mesmo disse, mas se o salário mínimo está ótimo, não está a $1.000. Hoje, um argentino não ganha $1.000 e precisa desse dinheiro. Sim, precisa de quase $1.000 e não ganha esse dinheiro totalmente. Você não se considera socialista? Não, de jeito nenhum. Evidentemente, você também não se considera liberal. Você é anti-Milei? Conte pra gente qual seria a sua alternativa para a Argentina hoje em dia. E eu sou conservadora, não tenho alternativa para a Argentina hoje em dia, porque, bom, é como dissemos no começo, eu não me encaixo, ou seja, não me sinto limitada pelo pragmatismo de hoje. Ou seja, na realidade que temos, onde temos um monte de soluções ou supostas soluções que não resolvem nada e que eu não gosto. Não preciso escolher porque deveria, diz a mesma coisa. Olha, eu tenho um saco de merda e aqui eu tenho um saco de merda perfumado. Sim, mas os dois são sacos de merda. Por quê? O que importa se um está perfumado e bem embalado?
Sim, mas não é um pouco frustrante saber que o seu país está em uma situação tão terrível e não ter nenhuma opção viável para realmente sair dessa situação? Eu acho que vai haver uma opção em algum momento, não sei se eu vou. Vê. E qual seria para você essa opção? Acho, bom, espero que em algum momento apareça um candidato que seja realmente coerente com seus valores, que não leiloe seus princípios e que respeite verdadeiramente a dignidade humana em todos os aspectos da vida. Seja feto, seja idoso, seja pobre. Sim, seja quem for, né? Sem, Sem distinção de gente boa ou gente má, como costuma. fazer o mileísmo. Você sente que os eleitores fazem isso? E o próprio Milley? Há 1 ou 2 dias, Milei cancelou o programa de cuidados paliativos do Instituto Nacional do Câncer da Argentina. O que é isso? Para pessoas como eu que trabalham contra a eutanásia, a única alternativa digna à morte em uma doença terminal muito dolorosa para não recorrer à eutanásia são os cuidados paliativos, que a Argentina tem excelentes. Quando termina o programa de cuidados paliativos do Instituto Nacional do Câncer, porque está desmantelado, sem financiamento e o Estado deixou totalmente de lado, você está criando o ambiente perfeito para o surgimento de defensores da eutanásia? Dizer que não há formas de tratar efetivamente a dor, vamos buscar uma legislação a favor da eutanásia? Entendi. Então, qual é a sua opinião sobre o Estado? O Estado é necessário? Afirmar que o Estado não é necessário nos dias de hoje demonstra total falta de entendimento. Por quê? Porque até mesmo os liberais mais ferrenhos, onde vão estabelecer suas empresas? Onde há estados fortes? Me dê um exemplo disso. Os Estados Unidos possuem um estado muito forte, o que dá a uma empresa a segurança para se estabelecer e investir capital. A lei? Não, que realmente as condições prósperas serão cumpridas? Sim, tem muito anarco. Eu acho que minha lei começou sendo narcocapitalista, certo? Sim, hoje é alguém que está mamando nas tetas do Estado. Sim, é muito curioso, sim, mas que tal magnitude? Porque, claro, eu também acho que o Estado é necessário. Me parece utópico em níveis. O anarcocapitalismo me parece quase tão utópico quanto o comunismo, quanto o anarquismo em si. Mas você acredita em um Estado grande? Acho que existem diferentes equilíbrios em relação aos estados. Eu acredito em um estado forte. Agora, o nível de extensão que o estado vai ter, eu acho que vai responder principalmente à idiosincrasia de um país e ao que for necessário. Para que o estado precisa existir? Algumas coisas são tão importantes que não podemos deixá-las ao acaso, esperando que o setor privado as ofereça. A educação, saúde e aposentadorias são coisas que não podemos deixar de lado, certo? Se não aparecer uma barreira, uma organização privada que queira oferecer isso, então não existe. Não podemos nos dar ao luxo de que isso não exista, nem falar de justiça, de segurança e de tantas outras coisas, né? Então, eu acho que além disso, o alcance do Estado vai mudar, dependendo de em que sociedade a gente se encontra. O argentino, né, historicamente, tem sido um cidadão que aceita pagar impostos elevados, contanto que o Estado retribua com diferentes serviços prestados. Nós queremos educação pública, saúde pública, culturalmente e socialmente queremos isso. Talvez em outras sociedades isso não seja necessário, porque não estão esperando que isso seja público. Sou contra impostos excessivamente elevados e abusivos. Isso me parece uma verdadeira injustiça. E se tem algo em que eu apoio o Milley 100%, é ter passado a motosserra, como ele dizia, em um monte de cabides de emprego de pessoas que não trabalhavam. Muitos funcionários estavam se aproveitando do Estado e do contribuinte. Eu acho que, para que um país seja próspero, o empreendedorismo deve ser incentivado. E acredite, um país como a Espanha não incentiva o empreendedorismo. Os jovens empreendedores espanhóis estão todos pensando em deixar o país, porque o que não é normal é você pagar metade do que ganha para o Estado em nome de uma educação, uma saúde, né? Quando na verdade no orçamento do Estado mostra claramente que para esses serviços não vai nem 20%. O problema não é o valor pago, mas sim como ele é distribuído. Isso é o que se paga. Com a livre circulação e a globalização já é uma realidade no mundo, não tem como lutar contra. Então, se você tem um país como Andorra ao lado, ou tem uma República Dominicana, ou qualquer outro, e você ganha muito dinheiro, os impostos costumam ser progressivos, tirando até 50% à medida que você ganha mais.
As pessoas estão partindo. Compreendo a necessidade de cobrar impostos e não sou contra isso. Se você deixar os impostos como estão agora em Madrid, que agora mesmo, por ter 1 ano e meio de empresas, só pago 15%, agora vão aumentar para 25%. O que diabos é isso? Eu fico aqui, não tenho problema em pagar, mas os serviços são uma porcaria. A corrupção acontece. Bom, É que para mim esse é o ponto. Ou seja, eu, por exemplo, o imposto em si, para mim o imposto em si não significa nada. Agora, para qual valor e como você vai usar, isso é importante porque... se você me diz que eu pago muito, Mas isso está bem usado, não tem problema. mas muita gente tem. Esse é o problema. Mas o que Você está me dizendo que isso é usado de forma errada, mas e se fosse usado corretamente? também não pagaria, o absurdo que tiram neste país é um verdadeiro roubo, é um verdadeiro absurdo. Lupe, é muito dinheiro que tiram de você. Você não pode trabalhar metade do ano para você e a outra metade do ano para o Estado. Isso não faz nenhum sentido. Eu não me meto nisso porque desconheço a realidade específica da Espanha em relação à administração dos recursos. Na Espanha. Para você ter uma ideia, tem dia que você paga para trabalhar, ou seja, você paga, tipo, você está começando a empreender, é autônomo. Na verdade, eu já tenho meu técnico de som. Jota, você pode me adiantar o pagamento do mês que vem? Porque se eu não tiver dinheiro na conta, eles não podem cobrar a taxa de autônomo, e ainda por cima. Então, além disso, se você se registrou como autônomo e não tiver dinheiro na conta para o desconto da taxa, você ainda é multado. Claramente, a Espanha ela enfrenta um problema muito sério. Eu me encontro entre o conservadorismo e tem muitas coisas liberais que fazem sentido. Eu acho que se rotular é que talvez o... Corte de gastos e impostos não é necessariamente liberal. não precisa ser. Concordo com você, não gosto de rótulos e não gosto, não, eu sou liberal, não, eu sou isso, eu sou uma pessoa e um rótulo não me define. Além disso, devemos observar o que as coisas que acontecem despertam em mim. Agora, eu te digo, na Argentina, se os fundos fossem bem distribuídos, eu não teria nenhum problema em pagar os impostos que se pagam. De forma alguma, o problema é a corrupção e a má gestão desses recursos. Nesse cenário, não posso concordar com a quantidade. De impostos que? Pagamos. Agora, o Millet cortou todos esses impostos? Boa pergunta. Ele realmente cortou todos os impostos que prometeu cortar? Pouco tempo após assumir, ele restabeleceu um imposto previamente removido, ou seja, adicionou impostos, mas Não reduziu os impostos, Javier Milei? ele não os reduziu. O único que reduziu agora, recentemente, faz 2, 3 meses. Ele saiu dizendo que não faria isso porque tinham que pagar a dívida. Mas agora que estão em default, é que é muito complexo. A economia é uma ciência peculiar. Mas prossiga, Lupe. 2 meses antes do fim do ano, algo assim. Minha lei tirou o imposto dos cartões de crédito, foi a única que tirou um dos 2 impostos do cartão de crédito, o que fez com que o dólar do cartão de crédito ficasse igual ao dólar oficial e ao dólar blue, quase ficou um pouquinho abaixo. Foi o único imposto que tirou. Se não me engano, o imposto que ele tinha restituído era o imposto não. Não quero arriscar, porque depois, sabe como é, cobram da gente, mas sim, ele restituiu um dos impostos que tinha tirado, mas então, evidentemente, não é por aí. O Ministério da Mulher acabou assim, com muitos esquemas. O Ministério da Mulher virou uma secretaria ou... Quer dizer, não eliminou completamente. O INACHI também virou um órgão menor, mas não eliminou nada. Tudo continua funcionando agora em relação às demissões, pois houve muitas demissões dentro dos órgãos. As demissões nos órgãos governamentais não se baseiam em competência, mas sim na falta de contatos. É necessário considerar a saída de pessoas e a perda de contatos, independentemente da competência, e isso ocorre. Contatos dentro do governo, você quer dizer? E dentro da entidade onde você estiver, com certeza. Então eu sinto que estamos sendo governados por um grupo de imbecis que não fazem ideia de como funciona o Estado, nem as auditorias, nem o tipo de inspeções. E são dona roça da esquina, falando de coisas das quais não têm a menor ideia. Bom, Levantam uma série de questões que na realidade não estão sendo feitas, que não estão funcionando dentro, por exemplo, das reduções dentro do Estado. Para te dar um exemplo, no ano passado houve o fechamento do Hospital Bonaparte, que é um hospital de referência em saúde mental na Argentina. Supostamente não tem dinheiro devido aos cortes e efetivações. O hospital foi fechado porque tinha poucas internações. A maioria dos pacientes que o hospital atendia era ambulatorial, porque é assim que acontece com a saúde mental. Ou seja, a maioria dos pacientes atendidos são pessoas que vêm e vão durante o dia, poucas ficam internadas.
A idade média de internação no Hospital Bonaparte era de 16 a 19 anos, ou seja, adolescentes eram os que acabavam principalmente internados. E as consultas mais frequentes nas emergências, que foi o que primeiro foi fechado, eram crises de ansiedade, episódios depressivos graves, tentativas de suicídio ou automutilações. Ou seja, eram pessoas que chegavam em um estado muito crítico, provavelmente prestes a se matar, por isso iam para uma emergência de saúde mental. E eles fecharam porque não havia muitas internações. Quando a forma de funcionamento dos hospitais de saúde mental é principalmente a partir de pacientes ambulatoriais. E isso foi demitir os médicos, demitir os residentes, mandar embora. Claro. No final, tiveram que voltar atrás menos de uma semana depois dessa decisão, porque os sindicatos se mobilizaram muito. Mas veja quais são as soluções que eles propõem para ajustar. Se você não consegue fechar isso, eu fecharia ministérios. Fecharia, é que é um tema muito complexo. Enquanto te diziam que iam fechar um monte de coisas, minha lei, o Ministério da Desregulamentação foi criado para Sturzenegger. Ou seja, sim, eu acredito no que se cantava. O que acontece é que tem coisas, sabe, tá tipo... Os cargos e os cargos. Ou seja, é um nível de incoerência muito grande. Bom, Lupe, de verdade, adorei conversar com você, sua perspectiva sobre a Argentina, sobre o aborto, sobre as universidades. Só faltou falarmos sobre a eutanásia, que podemos conversar em outro momento. Você tem estado muito por Madrid ultimamente, né? Sim, quase sempre, na verdade, certo. Bom, então... Pessoal, vou fazer mais 10 minutos de entrevista com Lupe, mas é só para a comunidade privada do Skull. Você quer dizer algo para encerrar o episódio de hoje? Não, na verdade eu adorei, foi muito bom. Obrigado, Lupe, por vir aqui. Me dê a mão. Esse é o costume que estamos criando. Nos vemos no próximo episódio e obrigado por assistir à Fábrica. Obrigado, Lupe, por ter vindo. Até a próxima.